Posso aqui. Bom dia a todos. Muito bem-vindos aqui ao Grupo Empresa, ao nosso edifício, e muito bem-vindos a esta conferência Reimaginar Portugal. É uma honra ter-vos aqui hoje. É uma honra poder também fazer aqui a abertura desta conferência. Eu começo por agradecer à Cristina Campos pelo facto e também à Maria James pelo facto de terem nos convidado para fazer parte deste projeto. Cristina Campos, que além de presidente da Nova Artis, é diretora da Lisbon MBA Alumni Club, e a Maria... Não, sim? E a Maria James também, que é a diretora executiva do Lisbon MBA. Portanto, muito obrigado às duas por terem, em primeiro lugar, lançado este projeto e depois por nos terem também convidado a nós para fazer parte do mesmo. Como sabem, o Expresso tem estado a publicar nas últimas semanas textos e reflexões sobre como melhorar o nosso país. É o nosso pequeno contributo, de facto, de servirmos como uma plataforma de discussão, de debate, e temos muito orgulho, de facto, em poder, enfim, contribuir desta pequena forma para esta discussão. Nunca pensar Portugal ou reimaginar Portugal, há sempre um bom momento para isto, desde o século XII que nós fazemos, não é? Os portugueses. E, portanto, desde que seja uma discussão séria, credível, construtiva, como aquela que tem sido feita através destes textos, faz todo o sentido. E, portanto, com maior ou menor sucesso, os portugueses têm feito nos últimos quase 900 anos. A verdade é que, se a discussão for séria, for construtiva, for credível, é importante que ela tenha lugar, mas também é importante que seja alargada. Não seja só uma discussão feita aqui em Portugal pelos portugueses, mas também tenha foco naquilo que é a Europa, naquilo que é o mundo. Só mudaram foi aqui os interlocutores. Nós começámos há uns anos atrás com Castela, Leão, Santa Sé. Hoje em dia os interlocutores são diferentes, Washington, Pequim e Bruxelas. Mas, de facto, pensar Portugal, reimaginar Portugal é sempre, de facto, muito importante. Agora, se qualquer momento é importante para isto, este momento que nós vivemos nesta altura, pensar Portugal agora e imaginar novos caminhos, temos que o fazer agora. Estamos a viver uma pandemia, como todos sabemos, uma crise sanitária, económica, política, social, como não há memória na história recente em Portugal, e, portanto, fazer este exercício agora é fundamental. E nós, enquanto decisores, nesta sala, todos somos decisores, temos a obrigação de contribuir para esse debate, como eu dizia, de forma pragmática e séria e construtiva. E é isso que vamos fazer esta manhã, e isso tem vindo a ser feito nas últimas semanas, e é por isso que também queria pôr aqui um bocadinho mais de pressão sobre aquilo que são os nossos oradores desta sessão da manhã, porque, de facto, a vossa visão, aquilo que vai ser aqui apresentado hoje, pode ser decisiva, porque são pessoas com grande qualidade, grande talento, e que muito nós esperamos de vocês esta manhã. Quero começar por agradecer aos dois deans, das duas faculdades, portanto, ao Daniel Traça e ao Filipe Santos, porque, de facto, não só têm uma missão muito importante, que é criar aqui as condições para que os vossos alunos, as pessoas que saiam, tenham uma visão, além de técnica, uma visão de futuro, uma visão ligada também ao tecido empresarial e à estratégia portuguesa, para a economia portuguesa. E queria-vos dar os parabéns, não só a vocês, mas a quem também teve esta ideia original, porque muito também contribuem para esta impressão de que, de facto, a colaboração é muito importante. São rivais, são concorrentes, mas, de facto, a colaboração é muito importante, e o da Lisbon MBA é um caso claro nesse sentido. Quero também agradecer ao Carlos Moedas, que foi um pioneiro, como todos sabemos, na forma como abordou o seu trabalho e a nível europeu, e que tanto investiu na inovação, na investigação, na tecnologia. Portanto, é uma referência para todos nós e certamente trará aqui uma visão muito disruptiva para este debate. E também quero agradecer a António Costa Silva, que, de facto, pela sua coragem, pelo facto de não querer ser mais um treinador de bancada, desculpe lá a expressão, mas a verdade é que quis arregaçar as mangas e envolver o país todo numa discussão muito importante e muito séria para aquilo que imagina ser o futuro de Portugal. E, portanto, vou passar agora a palavra à Cristina Campos. Antes de mais uma vez, obrigado a todos. E contem sempre com o Expresso e com o Grupo Empresa para nós servirmos como uma plataforma de debate construtivo. Nós levantamos os problemas, mas queremos sempre fazer parte da solução. Obrigado.
Bem, antes de mais, bom dia a todos e bem-vindos a esta conferência Reimaginar Portugal. Começo por cumprimentar e agradecer a presença e a colaboração do Sr. Engenheiro Carlos Moedas, do Sr. Professor António Costa e Silva e dos Srs. Professores Daniel Traça e Filipe Santos, deanos da Nova e da Católica, respectivamente. Sua Excelência, o Sr. Presidente da República Portuguesa, Professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, pediu para transmitir uma calorosa saudação a esta iniciativa, mas infelizmente, penso que por motivos que todos sabemos, perante este contexto que estamos a viver e as circunstâncias atuais, lamenta não poder estar hoje presente nesta conferência. Da minha parte, é uma honra e uma enorme responsabilidade estar hoje aqui a apresentar publicamente uma iniciativa que é inédita do alumni do Lisbon MBA e pretende dar voz a uma comunidade de antigos alunos que, de forma proativa e inclusiva, quer contribuir estruturalmente para a recuperação estratégica e operacional de Portugal. Uma palavra também de agradecimento especial à doutora Maria José Amis, diretora executiva do Lisbon MBA, e a toda a sua equipa, que se associou a este projeto desde o seu nascimento e, juntamente com o alumni, dinamizou esta iniciativa em colaboração com o Expresso, a quem agradeço a parceria. Esta iniciativa, a que chamamos Reimaginar Portugal, nasceu em plena primeira fase da pandemia, quando, ao adaptar o nosso plano de atividades para iniciativas mais digitais, sentimos a necessidade de ir mais além, mais longe, exatamente aquilo que acreditamos ser também a solução para o país. Por um lado, adaptar-se à realidade e, por outro, transformar-se para uma construção de uma nova realidade. O Board Executivo do Alumni Club decidiu, em julho, lançar o desafio a mais de 3 dezenas de gestores de topo de diversos setores de atividade, a partilharem as suas reflexões e ideias concretas com potencial de contribuir para um crescimento sustentado de Portugal. Na altura, apesar de estarmos praticamente nas férias de verão, a adesão foi arrepiante. E a riqueza do conteúdo não nos surpreendeu. O resultado reflete a qualidade desta comunidade de líderes com propósito, diversa, forte, unida e com capacidade de impulsionar a transformação e a mudança de uma forma corajosa, aberta e transparente. São gestores, líderes, decisores, que em comum têm um MBA da Católica, da Nova ou do Lisbon MBA, e uma enorme vontade de arregaçar as mangas e contribuir. A todos eles, muitos deles aqui presentes, o meu mais profundo agradecimento. A missão do Lisbon MBA é formar líderes globais, líderes com propósito, capazes de gerar um impacto positivo nas organizações onde se inserem, mas também na sociedade em geral. E o Board Executivo do Lisbon MBA representa uma comunidade de cerca de 3 mil antigos alunos dos programas que já referi. O Board do Alumni do Lisbon MBA iniciou o seu mandato em 2018, com o propósito de unir, conectar, partilhar e desenvolver. Unir e conectar esta comunidade, mas também esta comunidade à sociedade. Desenvolver e partilhar conhecimento em prol do nosso desenvolvimento e do nosso crescimento. Acreditamos que juntos somos mais fortes e que podemos ter um papel ativo e positivo na nossa sociedade, para além do nosso papel enquanto gestores nas empresas e nas instituições onde trabalhamos diariamente. Sentimos, na altura, que era o momento certo para estimular a nossa comunidade a participar ativamente e de forma unida na discussão sobre o futuro de Portugal. A riqueza dos contributos advém da diversidade desta comunidade, com diferentes gerações de gestores de sucesso inseridos nos mais diversos setores de atividade. Pessoas com experiências enriquecedoras, distintas, assimétricas e complementares, e todas com vontade de ajudar Portugal a reimaginar o seu futuro. Esperamos poder contribuir de forma positiva para a discussão que está a acontecer já em Portugal
Em primeiro lugar, pretendemos que esta discussão se foque na identificação de alguns eixos estratégicos para o país, mas também que promova, dentro de cada setor de atividade, a ambição de ir mais longe. Estamos convictos que, se conseguirmos colocar em prática algumas das muitas ideias que podem encontrar neste documento que reunimos, contribuiremos para um Portugal mais competitivo. Para além da geração de ideias, queremos estimular a sua execução, otimizando a nossa capacidade de implementação. E, por último, procuramos trazer uma contribuição com uma visão de curto, mas também de longo prazo, para que o país cresça de forma sustentável e orgânica. Sim, esta discussão tem de ir além dos apoios que vamos receber e que não devemos desperdiçar, obviamente, mas temos de incluir uma visão e uma estratégia de longo prazo para garantir um crescimento sustentável. Na primeira fase desta iniciativa, reunimos 30 contributos da comunidade do Lisbon MBA num documento digital que está disponível no site do Lisbon MBA e que pretende ser o mais transversal e inclusivo possível, tendo em conta a representatividade de diferentes áreas e setores, como, por exemplo, a educação, a saúde, o financeiro, o imobiliário, o turismo, o empreendedorismo, a energia, o setor agroindustrial, o grande consumo e o retalho, a tecnologia e a sustentabilidade. Houve ainda uma enorme preocupação em incluir antigos alunos de anos diferentes do programa e com experiência profissional, não só apenas em Portugal. Este documento digital engloba várias ideias-chave, das quais destacamos as seguintes. Uma visão estratégica com capacidade de execução, com peças fundamentais para uma liderança resiliente em Portugal na implementação das iniciativas. É de facto imperioso monitorizar e responsabilizar a aplicação dos fundos europeus. Em segundo lugar, a educação e a saúde como pilares base do nosso crescimento sustentado, a aposta na educação e na requalificação dos portugueses para reforçar a nossa competitividade, a competitividade do capital humano e a nossa produtividade, e a saúde como motor da economia e de uma sociedade mais sustentável e resiliente. Em terceiro lugar, a sustentabilidade e a transição energética como eixos fundamentais à recuperação económica do país. Em quarto lugar, a reestruturação do turismo com a exploração do conceito pay-per-use e do turismo regenerativo. De seguida, a necessidade de endereçar as nossas limitações e barreiras ao crescimento. Saliento, por exemplo, o envelhecimento da população, a baixa produtividade e a elevada dívida do Estado. A importância de investir na tecnologia e cibersegurança para a real aceleração da digitalização e do e-commerce, a incontornável reindustrialização com reposicionamento em setores e segmentos de maior valor acrescentado e maior crescimento, a participação cívica e a discussão apartidária como incentivos a uma cultura de excelência e a necessidade de ter uma administração pública mais ágil, qualificada e com processos transparentes, facilitadora de inovação de forma desburocratizada. Por fim, apelamos a uma união, cooperação, partilha e a uma maior ligação entre todos, pois só assim conseguiremos desenvolver de forma robusta o nosso país. Talento, já sabemos que o temos. Aliás, deve ser o ponto mais consensual de todos os testemunhos que reunimos, com a devida necessidade de apostar no reforço das qualificações do capital humano. Temos de ser capazes de proporcionar a este talento as melhores condições para o poder exponenciar e, assim, deixá-lo reimaginar um Portugal melhor. Passo agora a palavra ao excelentíssimo Sr. Engenheiro Carlos Moedas, membro do Conselho de Administração da Fundação Calouste Gulbenkian
e antigo Comissário Europeu para a Investigação, Ciência e Inovação, a quem agradeço a sua presença e o seu contributo para esta missão. Muito obrigada a todos pela vossa presença e interesse nesta missão, que é de todos. Juntos, unidos e empenhados, vamos reimaginar Portugal. Muito obrigada pela vossa atenção. Bom dia a todos. Muito obrigado. A maior alegria de estar agora numa conferência é poder tirar a máscara quando ninguém pode. Mas agora, muito obrigado pelo convite ao Lisbon MBA, ao Alumni Club. E talvez começar com uma nota pessoal, agradecer ao Francisco Pedro Pinto Balsemão as suas palavras. É sempre um gosto estar nesta casa e já sabem que podem sempre contar comigo aqui e também no Lisbon MBA, na faculdade nova aqui com o Daniel Traça e também com o Filipe Santos na Católica, podem sempre contar. E começava por uma parte talvez pessoal. Eu fiz um MBA quando ainda muito pouca gente sabia o que era um MBA. Eu era um engenheiro nos anos 89, 90, e de repente ouvi falar que havia assim uma coisa que era um MBA, que depois se fazia e se ganhava mais a seguir, e portanto era simpático. E hoje ouço, infelizmente, muitas vezes vozes que dizem: mas será que um MBA ainda vale a pena? Um MBA já não vale a pena? E uma discussão se vale ou não vale a pena fazer um mestrado em Administração de Empresas, o conhecido MBA. E eu digo sempre o seguinte: eu acho que agora ainda é mais necessário fazer um MBA do que era na minha geração. Porquê? Porque eu acho que os sistemas de educação estão tão rígidos que o único instrumento que temos hoje, que é horizontal, que traz a diversidade, que traz pessoas de backgrounds totalmente diferentes para pensar o mundo, para aprender gestão de empresas, é exatamente o MBA. E, portanto, o MBA, ao contrário daquilo que se pudesse parecer, hoje, no mundo em que vivemos, ele é mais do que nunca necessário e, por isso, gostei do convite que o Filipe Santos me fez para vos transmitir também essa força de alguém que fez um MBA e que pensa que ele é necessário em qualquer plano de educação, seja para um engenheiro, seja para um sociólogo, seja para um gestor. E o Daniel e o Filipe pediram-me para, com esta base de pensar no que é um MBA, reimaginar Portugal e a Europa. E eu estava há pouco ali com o professor Costa e Silva, que tenho uma grande admiração, e o Filipe Santos e o Daniel Traça, e disseram algo que era exatamente como eu ia começar hoje esta conversa convosco, que foi que não podíamos ter escolhido o pior momento, mas ao mesmo tempo o momento mais necessário para falarmos sobre isto. E pior momento porquê? Porque eu, que sou um tecno-otimista, que sou um engenheiro, nunca me senti tão mal como nestes tempos. Pensar como é que é possível, com tanta tecnologia, com tanta ciência, com tanta sabedoria, estarmos aqui todos numa sala a usar os mesmos métodos que usávamos há 100 anos, ou há 300 anos, ou há 500 anos. E a grande questão que temos pela frente é: porquê é que isso é assim? Porquê é que estamos a utilizar exatamente os métodos que usámos há 100 anos? O que é que falhou nesta ligação entre tanta ciência e tecnologia que desenvolvemos nos últimos 50 anos e o facto que hoje parece que não a podemos aplicar? Falamos na ciência, no desenvolvimento da ciência, nos novos métodos, e depois vivemos hoje aqui neste problema. E eu penso que este problema tem a ver exatamente com um problema que estudamos na física. Nós vivemos num mundo cheio de tensões.
E esta pandemia veio acelerar essas tensões em que vivemos. Essas tensões que o mundo vive e que precisam de uma visão interdisciplinar, que estávamos a falar no MBA, que precisam de ver a ciência não só como a ciência dura, mas também as ciências sociais. Essa interdisciplinaridade que é essencial para cruzar a ponte destas tensões que vivemos. E quais são essas tensões que me têm ocupado estes tempos de pensar o que é que foram os 5 anos como comissário e porque é que hoje não estamos a conseguir resolver o problema? E eu penso que temos 3 tensões que eu gostava de discutir hoje convosco. Uma tensão que foram realmente que eu estudei durante estes 5 anos e que trabalhei muito, que é esta tensão entre o mundo físico e o mundo digital. Uma segunda tensão que é entre o nível nacional e o nível supranacional. E uma terceira tensão que é entre a liberdade e o controlo. E o que é que eu vejo? Eu vejo que na primeira tensão, que é esta tensão entre o mundo físico e o mundo digital, no fundo era uma tensão que nós queríamos evitar. Eu falava durante o meu tempo de comissário com os médicos que não queriam fazer teleconsultas porque diziam que isso era impossível, com os professores que diziam não, mas uma aula tem que ser presencial. E então nós vivíamos, por um lado, com medo e, por outro lado, com uma narrativa económica que era dizer, mas de qualquer das maneiras, nós vemos os computadores em todo lado, solo, mas não os vemos na produtividade. Não os vemos naquilo que é a produtividade da nossa economia. E então vivíamos neste medo de ser substituídos por máquinas, e afinal o que nos aconteceu foi um vírus, e vivíamos nesta ideia desta produtividade inexistente. E é aqui que voltamos à necessidade de um MBA, à necessidade daquilo que vocês estudam nos MBAs e que eu estudei no MBA. É que, apesar de eu adorar tecnologia, it's not about technology. Porque aquilo que nós vemos nos grandes saltos tecnológicos é que há tecnologia, mas depois o salto da produtividade não vem da tecnologia, vem dos processos. Tenho estado a escrever o prefácio para um novo livro de um grande economista francês, que é o Philippe Aghion, que conta a história que eu acho que talvez descreve melhor o porquê é que a produtividade não está a chegar ao momento que nós as estamos a esperar, que é a passagem, no princípio do século, da máquina a vapor para o motor elétrico. E em que Philippe Aghion diz os primeiros empresários que passaram da máquina a vapor para o motor elétrico não ganharam em produtividade. Porquê? Porque eles pensavam que era apenas substituir a máquina a vapor, que tinha uma árvore de transmissão e uma parte linear com postos de trabalho, para um motor elétrico. Ora, isso não mudava nada, porque tinha que se fazer um motor elétrico muito grande para compensar o espaço e para compensar aquela árvore de transmissão. Só aqueles que perceberam que a grande vantagem do motor elétrico era ter fios elétricos, era poder fazer motores mais pequenos, é que conseguiram mudar o paradigma da produtividade. Ou seja, foram aqueles que viram para além da tecnologia. E para se ver para além da tecnologia tem que se perceber os processos, tem que se perceber como é que funciona no âmago a nossa sociedade. Por isso, quando nós olhamos para o futuro de reimaginar a Europa, reimaginar Portugal, e a Cristina Campos falava muito bem nos 2 setores que eu acho que são realmente determinantes e que tivemos uma aceleração brutal, que foi a educação e a saúde. Mas se nós queremos dar passos na educação e na saúde, vamos ter que repensar profundamente como é que a educação deve ser feita e que a educação não vai ser passar do físico para o digital a filmar as aulas, porque o ponto não é filmar as aulas, é que as aulas vão ter que ser completamente diferentes. Oxford e Cambridge, por exemplo, disseram já não vão ter lectures com 300 pessoas, mas o professor vai ser mais do que nunca um tutor para o aluno perceber como é que resolve os problemas. E por isso aquilo que nós vemos é dizer, se queremos mudar, então ao centro da educação vai ter que estar o aluno, não podem estar os sindicatos. Se queremos mudar na saúde, temos que repensar como é que ela muda por dentro, com o centro na pessoa e não no facto de se ela é pública ou privada, porque isso não interessa a ninguém. Só interessa uma discussão política que não leva a lado nenhum. E, portanto, aquilo que eu diria nesta primeira fase desta tensão da físico-digital é dizer que nós temos que reimaginar Portugal exatamente transformando os processos. Transformando os processos por dentro
nestas indústrias, seja ela da educação, seja da saúde, seja da indústria 4.0, que muitos falamos e que, no fundo, não tem a ver com a indústria, tem a ver com o processo. Não vamos pensar que digitalizar é fazer um PDF do físico, porque não é. E eu acho que muitos ainda pensamos que é, ou não temos os skills suficientes para o fazer. A segunda tensão que vos trazia hoje é uma tensão que o professor António Costa Silva descreve muito bem naquilo que é o seu trabalho e aquilo que fez que foi extraordinário, que é esta tensão entre a Europa e os países, entre o mundo e os países. E vivemos realmente num momento terrível em que o pêndulo da história nos leva para exatamente esta tensão ir no sentido errado. Enquanto a tensão físico-digital está a ir para o lado certo, a tensão nacional-supranacional está a ir para o lado errado ou para o movimento pendular errado. E aquilo que nós vemos é que, de certa forma, não o podemos evitar. Portanto, não vale a pena evitar. A globalização está a ir de globalização para protecionismo. Portanto, qualquer discussão, se gostamos ou não da globalização, não interessa muito, porque o pêndulo mudou. O pêndulo foi para o lado do protecionismo. Agora, o pêndulo não pode ir do protecionismo para o precaucionismo, como diz Pascal Lamy. Ou seja, não podemos chegar a uma sociedade de risco zero, porque isso não existe. E, portanto, vamos ter que olhar para aquilo que se está a passar e ver qual é a oportunidade que temos. Obviamente que não faz sentido aquilo que estávamos a viver de uma globalização em que tudo era produzido na Ásia e que vinha para a Europa. Vamos ter que produzir também na Europa e isso é importante para o nosso futuro. Mas aquilo que eu vejo é que, desde a crise financeira, os países do G20, só para terem uma ideia, já se contam mais de 6.000 medidas protecionistas. E não é só nos Estados Unidos, é na Europa, é em todo o lado. Então, aquilo que eu vejo aqui como oportunidade para Portugal é dizer, então, se esse é o pêndulo da história, vamos aproveitar esse pêndulo da história. E vamos aproveitar esse pêndulo da história porque as cadeias de valor vão ter que passar pela Europa. Porque as grandes multinacionais não vão poder só produzir na Ásia, portanto vão produzir na Europa. E Portugal tem que aproveitar essa oportunidade, como o bem tem descrito o professor António Costa e Silva. Mas esta tensão entre o nacional e o supranacional também nos leva a pensar o que é que temos que desenvolver em termos europeus de tecnologia que possa levar a termos um planeta mais sustentável. Porque muito desta tensão entre o nacional e o supranacional vem exatamente da luta que estamos a ter em relação às mudanças climáticas. E no outro dia lia o Jean Pisani-Ferry, que é insuspeito, um economista de esquerda francês, que dizia assim, o pensamento ecologista foi construído contra o capitalismo. E realmente, quando pensamos àquilo que são os movimentos em relação a tudo o que é a mudança climática, nós vemos que criámos aqui uma tensão brutal, que foi uma tensão de pensar que o que é bom para o ambiente não é bom para o crescimento. Isto é uma falsa dicotomia. E enquanto não acabarmos na sociedade com essa falsa dicotomia de pensar que aquilo que é bom para o crescimento não é bom para o ambiente, não vamos resolver a situação. E a Europa tem sido, de certa forma, a melhor plataforma para mostrar que este pensamento de muitos daqueles que pensam que é destruindo o capitalismo que vamos ter uma melhor solução para os problemas ambientais, é ver o crescimento da própria Europa. A Presidente Ursula von der Leyen, no seu último discurso, dizia nos últimos 30 anos, de 1990 até agora, a Europa cresceu 60%. As emissões de carbono na Europa reduziram de 25%. Portanto, é possível crescer e reduzir as emissões de carbono. Na Europa, hoje, trabalham 6 milhões de pessoas no Green Tech na Europa, nas indústrias verdes, e trabalham apenas 2 milhões de pessoas na produção automóvel. Portanto, o paradigma já mudou. E Portugal, se conseguir tornar-se um país, o que eu chamo o país da diversificação das plataformas de manufatura, em que aproveitamos para conseguir, para uma multinacional, ter um ponto focal na Europa, que será Portugal, pelo nosso talento, pela nossa qualidade, pelos nossos engenheiros,
E se por outro lado fomos o país da tecnologia que consegue combater e consegue mudar este paradigma através do desenvolvimento do 3D, do additive manufacturing, nós conseguimos realmente mudar esse paradigma. A primeira impressora 3D que eu tive no meu gabinete em Bruxelas foi-me dada por uma empresa portuguesa. Portanto, nós temos realmente a capacidade de tornar isto como um foco extraordinário de tecnologia, de maior sustentabilidade, porque sem o 3D, sem o additive manufacturing, nós não vamos conseguir ser mais sustentáveis e conseguir mudar ou modificar ou empurrar esta tensão para o lado bom desta tensão entre os países e aquilo que são as entidades supranacionais que hoje estão completamente destruídas. E isso é, eu diria, o grande drama da nossa geração. Não conseguimos proteger as entidades multilaterais e vamos continuar a destruí-las se não modificarmos o sentido desta tensão, deste pêndulo. E, finalmente, esta tensão entre o controlo e a liberdade. E esta tensão para um engenheiro é sempre a mais difícil, porque eu gosto de tecnologia, eu quero mais tecnologia, eu quero resolver os problemas através da tecnologia, mas a tecnologia está-nos a trazer um problema terrível, não é? Que este controlo dos Estados sobre nós, em que cada medida que um Estado acumula, nós não sabemos se o Estado a vai retirar, porque o Estado nunca anda para trás no poder que ganha. E, portanto, nós temos aqui um problema que é pensar, temos hoje dois modelos no mundo, um de Estado controlador, onde estranhamente temos a China, ou estranhamente não a China não, mas estranhamente também temos os Estados Unidos, que hoje querem um Estado pequeno, mas controlador, e uma China que quer um Estado grande e controlador. E depois temos uma Europa que tem, para mim, um modelo muito único, que é o modelo do cidadão decisor. E esse modelo do cidadão decisor é um modelo que tem que ser baseado num soft power regulador, e que tem sido aquilo que nós vimos nos últimos tempos na Europa, a capacidade, através da proteção de dados, do GDPR, de influenciar o mundo todo através da nossa regulação. E é bom não esquecer que os Estados Unidos deixaram de regular há 20 anos, portanto, os Estados Unidos perderam o poder regulatório no mundo exatamente porque entraram num caminho de não regulação, e a Europa conseguiu dar esse passo e consegue ter esse poder. E depois, o investimento em duas tecnologias que eu vos queria deixar aqui como mensagem final. A primeira no 5G, e onde eu ouço bastantes ataques à Europa, e dizer, mas como é que é possível, e o 5G na Europa, e no outro dia com o Thierry Breton, o comissário para estes temas do digital, e que é um homem que conhece muito bem o 5G, ele dizia qualquer coisa que nos deve deixar com algum orgulho e deixar-nos pensar que podemos ter aqui um futuro. As patentes de 5G no mundo, hoje 50% dessas patentes estão na Europa. Não estão nem na China, nem nos Estados Unidos. Aliás, 30% estão na China e 14% nos Estados Unidos. Agora, como é que nós vamos conseguir trabalhar para transformar essas patentes numa realidade? Exatamente como fizemos no GSM, em que a Europa foi o centro, do futuro das telecomunicações. Hoje temos as patentes, temos 50% das patentes. Portanto, se nós não investirmos neste futuro dos 5G, com os nossos aliados, e conseguir ter um 5G europeu, realmente vamos pelo mau caminho. E depois a inteligência artificial. E na inteligência artificial, queria-vos contar uma história que me aconteceu na semana passada. Recebo uma mensagem a dizer que estava cá uma grande empresária e empreendedora portuguesa, que eu já tinha ouvido falar, que era a Daniela Braga. E é uma mulher extraordinária, e acho que isto é importante, sobretudo no mundo de homens, contar exemplos como o da Daniela Braga, que é uma mulher que lançou uma empresa que muitos conhecem, que é a Define Crowd, que foi para os Estados Unidos sozinha, com uma filha, que trabalhava na Microsoft, que tem uma ideia de lançar uma empresa em que não tinha dinheiro, em que há um empresário americano que lhe dá $200 mil, um ano depois consegue levantar $1 milhão, e hoje a empresa vale $500 milhões. E a Daniela Braga falava-me exatamente desta oportunidade extraordinária da inteligência artificial em Portugal. E eu dizia-lhe, mas porquê é que me diz que a inteligência artificial tem uma oportunidade em Portugal? E ela dizia-me com grande piada, porque nós temos gente mesmo muito boa.
Porque se olharmos para as grandes empresas hoje, naquilo que é o data, que é, no fundo, o raw material para a inteligência artificial, o que é que nós vemos de empresas portuguesas? Vemos a Talkdesk, da Cristina Fonseca, It's About Data. Se falarmos na Farfetch, também é data, mais do que tudo. Vemos a Feedzai, vemos a Define Crowd. Ou seja, um país de 10 milhões de habitantes, que neste momento conseguiu 4 empresas, uma delas quase todas de mais de 1.000 milhões de euros. Com esta qualidade, com este talento, eu acho que o desenvolvimento de um hub de inteligência artificial, mais do que uma grande oportunidade, parece-me que é daquelas que é o chamado low-hanging fruit. E que nós olhamos para o futuro, e eu já falei muito com o professor António Costa Silva sobre a física quântica e a mecânica quântica, que é também uma das áreas do futuro, mas acho que aqui, nos dados e na inteligência artificial, temos aqui algo de muito especial, de um valor incrível, feito por empresários portugueses que não tinham capital. Muitas vezes queixamos em Portugal, o problema é capital. A Daniela Braga não tinha capital. A Cristina Fonseca era aluna do técnico, tinha 22 anos. Portanto, nós estamos aqui a falar exatamente de áreas em que aquilo que é o desenvolvimento do que fazem no MBA é essencial, que é o desenvolvimento do talento. E se nós conseguirmos trazer isto para Portugal, e eu diria que quando nós pensamos no nosso futuro, temos que ser realmente corajosos para pensar que um país de 10 milhões de habitantes vai ter que estar a lutar com países muito maiores, em que há muito talento, e nós olharmos e pensarmos, nós somos tão bons como eles. Temos realmente um talento extraordinário. E eu digo-vos isso com a experiência de ter viajado durante 5 anos, agora se fosse comissário já não viajava, mas na altura viajei durante 5 anos, 28 países, e ver a qualidade do nosso talento. Portanto, reimaginar Portugal e a Europa, no sentido que vos trazia hoje, era realmente reimaginar estas tensões entre o mundo físico e digital, entre os países e as entidades supranacionais, entre esta liberdade e o controlo, que a pandemia veio acelerar, mas não as acelerou todas para o mesmo sentido, ou não acelerou todas no bom sentido. E a nossa missão, e a vossa missão do trabalho extraordinário que fizeram, foi exatamente pôr no papel aquilo que vocês acham, cada um daqueles que está aqui e daqueles que contribuíram, para onde é que vamos acelerar. Porque a aceleração em física é um conceito de uma diferença de velocidade vetorial, aquilo que os ingleses chamam a diferença entre speed and velocity. O speed é só a quantidade, o velocity tem um sentido. Eu acho que aquilo que tentamos fazer em conjunto e aquilo que o professor António Costa Silva tentou trazer para o país foi dar esse sentido para darmos essa aceleração. Por isso, meus amigos, continuem a acelerar. Viva o Lisbon MBA! Já se pode tirar isto? Obrigado a todos, bom dia. Estas máscaras portuguesas, de tecnologia portuguesa, são ótimas, mas são um bocadinho, às vezes, sufocantes. Mas ali está um bom exemplo de inovação e das coisas que se podem fazer em Portugal muito rapidamente. Bem, Carlos, obrigado pela excelente apresentação que aqui fizeste. Eu vou já, agora cabe-me fazer o mais fácil, que é fazer as perguntas e a quem vai estar agora no debate connosco. Já toda a gente conhece quem vai estar a discutir comigo aqui estes assuntos. Portanto, chamo já desde já António Costa Silva, que toda a gente conhece como professor e que toda a gente conhece, fez recentemente o célebre estudo. António, se pudesse sentar ali, naquele sítio, porque eu cometi aqui uma gafe, esqueci-me de chamar primeiro quem estava aqui escalado e primeiras senhoras. Peço imensa desculpa. Cristina, se pudesse se juntar a nós. Cristina, obrigado. E além de Cristina Campos, que toda a gente também já conhece, e de António Costa Silva, temos também connosco Daniel Traça, Dean da Nova, e de Filipe Santos, que é Dean da Católica. Cristina, aqui peço desculpa.
Daniel, se pudesse sentar ali ao lado do António e o Filipe lá ao fundo. Peço desculpa, Cristina. Bem, mais uma vez, obrigado a todos por estarem aqui. Eu acho que agradecer a iniciativa do Lisbon MBA, não só pela qualidade do trabalho já feito, que pode ser visto no próprio site da Lisbon MBA e também no Expresso, onde temos publicado ao longo de várias semanas algumas das conclusões e muitas das participações e artigos de opinião de algumas das pessoas que fizeram parte deste painel e que estão a discutir este tema. É sempre muito importante nós termos a capacidade de mostrar e de discutir e de refletir esta questão, mas há sempre uma questão que, no fundo, tudo no final se resume à capacidade de implementação que aqui também já foi falada. Eu, quer dizer, sou jornalista há cerca de 22 anos, já são muitos anos, e ao longo deste tempo eu poderia ter, não os tenho, porque hoje em dia o papel, felizmente, daqueles calhamaços, nós já os podemos consultar, muitos daqueles estudos em formato digital, mas se eu pudesse encher gavetas com todos os estudos sobre para onde vai Portugal, reforma de Portugal, para onde é que nós vamos, os caminhos a apontar, eu acho que qualquer gabinete de muitos de vocês não chegava para pôr os estudos todos lá dentro. E eu tive a oportunidade de entrevistar ainda há pouco tempo o António e falámos um bocadinho sobre isso, sobre não é só a capacidade de estudar que nós somos ótimos a fazer, a capacidade de implementar é absolutamente fundamental. E se nós somos ótimos a estudar e a fazer planos, em implementar, somos verdadeiramente muito maus. E não somos e sabemos disso também, que não somos maus nas empresas, não somos muito maus no setor privado, às vezes também não somos muito maus no setor público, empresarial, mas somos, sem dúvidas, muito maus a implementar na parte política e de políticas públicas. Pelo menos conseguir que a definição daquilo que é políticas públicas depois tenha uma adesão correta à realidade. É um bocadinho este o tom que eu gostava que tivesse aqui no debate. E, Cristina, começava por si. Eu gostava também que conseguisse resumir, já o fez na sua apresentação, mas que conseguisse resumir um bocadinho as principais conclusões. Mas também nós, para fazer conclusões, precisamos saber exatamente aquilo que vocês identificam como que está verdadeiramente mal em Portugal. Porque para reiniciar Portugal, parte do princípio que alguma coisa está mal, não é? E nós temos de ser críticos, temos de ser capazes de ser críticos, mas temos de definir muito bem aquilo que é preciso mudar. Ou seja, nós não vamos conseguir mudar tudo muito rapidamente e é preciso definir prioridades. Portanto, dentro daquilo que é a vossa análise do que é que está mal, da vossa análise do que é preciso fazer, que prioridades daquelas que foram escolhidas a Cristina escolhia como a primeira que pudesse fazer, ou as primeiras. Exato. Bem, antes de mais, obrigada mais uma vez pelo convite também do Expresso para estar aqui e agradecer novamente a presença, ao Dr. Pedro Balsemão, por nos ter feito uma excelente abertura também e dado as boas-vindas. Falar de prioridades não é fácil. Eu acho que eu gostava de voltar aqui a reforçar o papel desta iniciativa que designamos de Reimaginar Portugal e deixar depois as prioridades para quem de direito, porque efetivamente o que ficou evidente foi que há vontade de fazer acontecer e de implementar e de melhorar a tal execução por parte do setor privado numa série de setores. E, portanto, acho que, por um lado, há que aumentar a ambição e a capacidade de execução nos vários setores, mas se calhar, colocar aqui algumas métricas e trazer aqui alguns dos ensinamentos do MBA às tais prioridades estratégicas para o país e colocar aqui, talvez, objetivos mensuráveis, quantificáveis e tangíveis que se possam ir acompanhando ao longo dos próximos anos para não esperarmos daqui a 10 anos, para fazer uma avaliação daqui a 10 anos. Portanto, vamos ter que, acho que uma das iniciativas será claramente o medir bem
determinar bem o que é que queremos medir e ir medindo ao longo do tempo e, eventualmente, até criar um dashboard de indicadores de performance juntamente com a academia e com os vários setores e envolver aqui a comunidade de MBA na definição desses mesmos objetivos e nessas mesmas métricas para irmos, efetivamente, monitorizando o nosso progresso. Em relação a prioridades, eu acho que há 3 ou 4 que ficaram, se calhar, mais sublinhadas nos vários contributos e que partem de algumas barreiras também identificadas por todos. A primeira barreira que foi identificada praticamente por todos os que contribuíram é efetivamente a nossa máquina, o nosso Estado, a nossa burocracia não nos permitir sermos mais competitivos e inovarmos de forma mais célere e, portanto, aqui se calhar precisamos efetivamente de digitalizar e simplificar toda esta área de regulação, regulamentação, etc. A segunda área, que eu acho que ficou também muito patente e visível, a questão do talento, que o engenheiro Carlos Moedas também falou dele, que de facto há talento em todos os setores, há que requalificar obviamente muito do talento, nomeadamente se queremos reindustrializar, portanto na área da industrialização há que requalificar o talento, mas efetivamente aproveitar o nosso capital humano, a nossa criatividade, o nosso conhecimento e a nossa vontade de inovar. Em termos de setores, a saúde e a educação, claramente como pilares fundamentais deste nosso crescimento, porque são áreas que efetivamente são a base para que todos os outros setores possam crescer e florescer. A questão da transição digital, completamente sublinhada em todos os testemunhos, penso que não só nos modelos de negócio, mas também, mais uma vez, na máquina do Estado e de quem decide e de quem regula, seria realmente fundamental sermos todos mais ágeis e recorrer aqui a uma tecnologia que facilitasse esta digitalização. Por fim, outro pilar que ficou bastante patente em todos os contributos, a questão da sustentabilidade, não só financeira, mas também a sustentabilidade do planeta. E, portanto, transversal, eu diria, a todos os setores, como preocupação major nos planos de desenvolvimento e de crescimento. Deixe-me só sublinhar, antes de passar a palavra, que estamos muito honrados por vermos ontem, também anunciado pelo Expresso, que um colega nosso de MBA foi nomeado para Presidente da Agência para o Desenvolvimento e Coesão e, portanto, mais um sinal de que a comunidade de MBA pode contribuir com nomes, com pessoas, para a implementação destes planos, para controlar estes fundos e para fazer Portugal ir mais longe. É apenas um exemplo, mas não queria deixar de sublinhar um bom exemplo. Mas é sem dúvida um excelente exemplo. António Costa Silva, eu já lhe fiz esta pergunta e vou-lhe fazer outra vez. Qual é a probabilidade da sua visão estratégica ver a luz do dia? A probabilidade da minha visão estratégica ver a luz do dia é muito baixa. Mas é que esse é exatamente o problema que nós temos. Nós vivemos num país, eu penso que nós temos que ter os pés no chão. Como o João disse muito bem, nós vivemos num país que já fez muitos planos e muitos deles, para não dizer a maioria, foram parar à gaveta. Portanto, nós temos um problema real no país de fazer as coisas, de fazer acontecer as coisas, de implementar. Atenção que o país está a mudar muito. Nós temos aqui uma visão muito litoralista do país. O país é completamente diferente no interior. Quando vai hoje a Bragança, o Castelo Branco ou a Beja, tem um polo de tecnologias agrícolas que se gerou, os politécnicos, as universidades, as empresas, o dinamismo das autarquias, que é absolutamente extraordinário. Quando vai a Castelo Branco e a Covilhã tem um polo de ciências biomédicas, o Fundão é uma revelação, fruto do dinamismo do Presidente da Câmara, conseguiu atrair uma série de startups, temos um microcosmos de tecnologias digitais. Mas depois, quando olha para isso tudo, a gente pergunta como é que o país não consegue dar o salto. E só para lhe dar um exemplo, já que estamos aqui entre economistas, para fazer o trabalho, analisei muitos estudos, investiguei muitas coisas e fui parar aos estudos que o Laboratório do Crescimento da Universidade de Harvard faz sobre as economias de todo o mundo. E eles têm o último mapa das exportações portuguesas, que é de 2018. Nós já temos no nível de complexidade que vai de 0 a 1 à volta de 0,72, portanto somos uma economia que já tem alguma complexidade. Atenção que a complexidade e a diversidade da economia está umbilicalmente ligada à capacidade de criar riqueza, e nós temos num país este problema, a capacidade de criar riqueza.
tem áreas de baixo valor acrescentado, tem outras já de alto valor acrescentado, mas depois eles fizeram um estudo entre 2002 e 2017 que novos produtos é que a economia portuguesa criou. E nós criamos 35 novos produtos, a 12ª do mundo. E, portanto, isto é fascinante do ponto de vista de case study. Como é que uma economia como esta, ainda por cima neste período muito difícil, cria 35 novos produtos, alguns de alto valor acrescentado, e depois falha o crescimento. E qual é a razão? Nós temos as competências funcionais, nós sabemos fazer, como muito bem acentuou a Cristina Campos e o engenheiro Carlos Moedas, nós temos talento, nós sabemos fazer, isso está disseminado pelas empresas, está disseminado pela sociedade. Mas nós falhamos absolutamente das competências institucionais, nas políticas públicas, na continuidade e sabedoria das políticas públicas, em particular as políticas económicas. A inteligência nas políticas económicas é fundamental, é uma das condições de sucesso dos países, como muito bem identificaram o Darren Acemoglu e o James Robinson. E depois a outra questão, que é Killing, o volume nas nossas exportações dos produtos e serviços de alto valor acrescentado ainda é muito baixo. Portanto, nós criamos, mas depois não conseguimos internacionalizar. É uma falha que nós temos no marketing, na internacionalização das nossas cadeias de valor, na ligação da engenharia com o design e na promoção dos nossos produtos à escala global. E atenção, com a digitalização nós podemos fazer isso hoje. Nós podemos ter aceleradores de negócios e competir à escala global. Portanto, onde é que nós falhamos? Falhamos em tudo o que é competências institucionais, falhamos no marketing, falhamos nestas áreas e falhamos porque temos uma administração pública que, embora tenha áreas de excelência que nós reconhecemos, tem outras que funcionam muito mal. A nossa administração pública, é preciso dizê-lo com muita clareza, tem uma cultura burocrática enraizada há décadas, para não dizer séculos. E o que é que se passa? A administração pública é orientada por parceiros. Eu ainda há dias estive e tenho muitas interações com as empresas. Há um projeto que eu acho extraordinário para a Lagoa de Óbidos, que é da aquacultura, que é desenvolvido por um empresário português, que é o Dr. Telmo Faria, que foi presidente da Câmara de Óbidos, que é um empreendedor, saiu da Câmara, é um empreendedor, atraiu parceiros internacionais, está há imenso tempo, ele passou os 7 ou 8 organismos da administração pública, inclusive a APA, e à última da hora há um diretor-geral que diz, atenção, agora você tem que construir um tanque experimental na área não sei de quê. E o que é que se passa? Isto não está nos termos iniciais. Nós temos que ter os TORs, os termos de referência, a partir do qual se desenvolvem os estudos. E, portanto, o que é que os empresários ficam? Desesperados. E, portanto, se nós continuarmos assim, com esta administração pública que temos orientada para parceiros, e atenção que na Convenção, na revisão do Direito Administrativo de 2015, já está prevista que a administração pública tenha uma conferência deliberativa. Quer dizer, não é só fazer parceiros. Se há 3, 4 organismos que são suscitados, eles devem reunir, deliberar e ter uma interação diferente. Mas deixe-me fazer uma pergunta muito concreta. Falou nos 35 produtos ultra inovadores que somos capazes de criar. E aqui o engenheiro Carlos Moedas já disse e deu o exemplo de vários empreendedores que conseguiram se ingrar, mas conseguiram se ingrar lá fora, ou seja, claro, tiveram de ir buscar dinheiro lá fora e apresentar os projetos lá fora. Claro. Nós temos muito orgulho deles, mas eles estão todos, a maior parte deles nos Estados Unidos a trabalhar. Esta necessidade imperiosa de usar dinheiro da Europa que vai estar disponível. Ainda este fim de semana o Expresso noticiava que vão haver 1.000 milhões para produtos ultra inovadores, ou para empresas, projetos ultra inovadores. Pode acelerar ou pode quebrar essas barreiras da administração pública? Repare, eu estava a ouvi-lo e eu não falei do segundo elemento, como dizem os ingleses, é killing para nós, e que revela a desorganização do país, sobretudo na matéria industrial, no funcionamento da economia, que é, o João vai verificar qual é o conteúdo importado das nossas exportações, ele é o pior da União Europeia. E o que é que se passa? E está umbilicalmente ligado com isso. Nós, se organizássemos melhor a nossa economia, nós temos setores extraordinários, metalomecânica ligeira, metalomecânica pesada. A metalomecânica ligeira, durante a crise, usou a impressão tridimensional, o additive manufacturing, que o engenheiro Carlos Moedas falou, para criar novos equipamentos e adaptaram-se. Mas depois, quando as empresas estão a desenvolver, não sequer falam com os parceiros do lado. Nós devíamos ter uma estratégia inteligente de substituição de importações, porque muitas vezes estas matérias-primas são importadas do exterior para se fabricar os produtos no país. E é evidente que nós só podemos ser muito capazes de fazer áreas e produtos de alto valor acrescentado. Se nós os importarmos, a maior parte deles, o conteúdo importado não beneficia o país. E os países mais ricos do mundo são aqueles que têm uma economia diversa,
complexa, têm a capacidade de criar produtos de alto valor acrescentado e têm o desenvolvimento das suas competências. E o que é curioso é que nós temos esses talentos, mas falta dar esse salto. Em relação à questão concreta dos fundos europeus, é isso uma questão que eu tenho estado a discutir e, dentro da minha influência modesta, faço recomendações e luto. Eu penso que nós, para aproveitarmos os fundos europeus, temos que mudar o sistema que existe. Nós somos capazes de executar cerca de 2.500 a 3.000 milhões de euros por ano, no máximo. Nós vamos receber mais do dobro. Se mantivermos o mesmo sistema, a mesma mentalidade, os mesmos protagonistas, muito provavelmente não vamos conseguir. Portanto, nós temos de ter um centro de competências, na dependência direta do Sr. Primeiro-Ministro, que acelere as decisões, que seja um interlocutor com as empresas. Temos que acabar com esta história do Estado interagir com as empresas através de 8, 10 organismos públicos. Porque é que não há um balcão único que depois canaliza as questões ao nível da administração? Nós temos que simplificar os procedimentos e, simultaneamente, na simplificação dos procedimentos, combinar isso com maior transparência e prestação de contas. E com os meios digitais nós já temos isso. Há portais da administração pública onde podemos propiciar isso e haver um escrutínio. Se não pegarmos nestes mecanismos e pusermos estes mecanismos a funcionar articuladamente, muito dificilmente o plano ou a visão estratégica, o que lhe queira chamar, pode ser implementada e a probabilidade poderá ser baixa. É verdade, mas nós já tivemos o SPIN. Já tivemos o SPIN em Portugal e eu lembro, na altura que apareceram, foram altamente criticados por poderem permitir que certas regras fossem, no mínimo, dobradas para que um projeto pudesse avançar. Mas, João, temos que fazer isso, temos que simplificar os procedimentos administrativos, mas combinar com a transparência e a prestação de contas para permitir o escrutínio público. O país tem um problema de corrupção que é sabido, tem problemas de má aplicação dos fundos, desde logo os investimentos que muitas vezes o Estado faz não são baseados numa análise custo-benefício clara, tem tudo isso. Nós temos a oportunidade de mudar, mas para mudar temos que mudar a própria mentalidade e para mim este é o problema. O obstáculo maior é o nosso paradigma cultural e estou muito preocupado porque nós somos um povo, digo isto, irrita muita gente, mas pouco me importa, nós somos um povo que é excepcional na normalidade, se houver um sismo, uma pandemia, mobilizamos-nos todos, mas somos completamente banais na normalidade. Amanhã descobre-se a vacina, cada um regressa aos seus silos, aos seus feudos e as coisas não mudam, nem progridem. Isso pode acontecer. Daniel, concordas com esta ideia que somos banais na normalidade? Eu acho que do Proof in the Pudding está, quer dizer, a evidência está clara, quer dizer, uma coisa tão simples como tivemos um estado de emergência com um sucesso enorme, em que cada um, no fundo, foi capaz de demonstrar a responsabilidade e tivemos 2 meses em que superámos a Europa e quando tivemos 8 meses para planear, já estamos aqui todos, já, quer dizer, a evidência está aqui, quer dizer, uma coisa tão simples como esta e depois tudo o que tem sido ao longo deste caso. Tivemos uma crise em 2011, uma crise complicadíssima, em que tivemos um sucesso enorme, em que o país todo, os empresários, deu a volta à crise em 2 anos, uma coisa que era impensável. Qualquer pessoa que dissesse que isso ia acontecer, teriam dito, é impensável fazer isto. E depois, logo a seguir, começámos a andar para trás nas reformas, afinal as reformas que eram feitas já não eram feitas. A crise toda a questão era que a despesa do Estado era demasiada e, portanto, era preciso controlar isso. Acabou a crise, deixou de se falar nisso, não é? Já ninguém fala dessas questões, portanto, de facto, isso é o nosso desafio cultural. Como é que se eu acho que luta contra isso para se conseguir exatamente atingir este objetivo de reimaginar Portugal? 2 pontos. Eu acho que isso não vai ser possível fazer, que isso demora tempo, e, portanto, não vai ser possível fazer. E, portanto, eu acho que nós devemos separar o debate deste dinheiro que vem para ser gasto nos próximos 2 anos, porque não vai dar para fazer grandes mudanças estruturais. Portanto, é preciso gastar o dinheiro e tem que estar planeado, acho que até ao fim de 22. Portanto, tem que haver uma estratégia para usar esse dinheiro e uma estratégia para mudar Portugal. As duas, tentar achar que nós mudamos as coisas todas para que este dinheiro seja bem gasto, não vai dar nada porque não há tempo. Okay? Portanto, já vou a este ponto. Mas, olhando um bocadinho para trás, eu acho que há uns factos que são interessantes. Há um sociólogo holandês, que é o Gert Hofstadter, que fez um benchmark das culturas em 35 países, os países mais desenvolvidos. Nós somos, nesses 35 países, que portanto têm os países mais desenvolvidos, nós somos o país com a maior aversão ao risco. Nós somos o país com a maior aversão ao risco
e o segundo país, e o segundo ou terceiro país na União Europeia com a menor capacidade de prever ao longo prazo, com a Irlanda. Okay? Portanto, isto é a cultura portuguesa. Uma enorme aversão ao risco e muito foco no curto prazo. Portanto, isto é um estudo feito por um sociólogo holandês. Portanto, isto explica um bocadinho isto. E estas características explicam um bocadinho estes comportamentos. O que é interessante é que a Irlanda também tem, por exemplo, na questão do longo prazo, também tem o mesmo problema. E eu acho que a Irlanda é um exemplo muito interessante de Portugal, porque, no fundo, é um país que durante muito tempo teve exatamente os mesmos problemas que Portugal diz que tem. Esta questão de curto prazo, e as pessoas a saírem, e os irlandeses irem para fora, e ninguém é capaz de empreender na Irlanda. E depois há uma altura em que o Estado irlandês começa a organizar uma série de instituições, o IDA e todas as instituições que funcionam a partir dali, que começa a pensar a Irlanda a longo prazo. Okay? E foi o Estado irlandês. Não foram os empresários irlandeses. Foi o Estado irlandês que organizou e que depois puxou para baixo e começou a influenciar os empresários irlandeses para fazer isto. E, portanto, isto saltamos num debate de cultura, portanto, saltamos num debate de cultura, de problemas de as pessoas chegarem à frente, de generosidade, mas de incapacidade de planear, para uma questão mais estratégica, que é como é que eu resolvo isto, e depois vamos para um papel do Estado, que é o maior vazio no debate em Portugal. Porque, por exemplo, a perspectiva muito é a questão de desburocratizar, mas não basta desburocratizar. Portugal precisa de um Estado que funcione. Se o Estado acabar em Portugal, as empresas privadas não trabalham suficientemente em conjunto, não são capazes de fazer projetos de longo prazo em conjunto, que é fundamental um país como Portugal. Portanto, Portugal não é um país em que haja uma questão de substituição privado-público. É um país de absoluta complementariedade privado-público que tem que começar a funcionar. E isto passa pelo Estado começar a repensar completamente e profissionalizar-se e, sobretudo, acabar com os seus problemas, os problemas de curto-prazismo, tirando o ciclo político da coisa. Porque o problema aqui é que, obviamente, se eu tenho um ciclo eleitoral que demora 4 anos, eu tenho um Estado que precisa de pensar a longo prazo, porque, mais uma vez, a nossa cultura não faz. Portanto, tenho um Estado que precisa pensar a longo prazo. E tenho as pessoas, o Primeiro-Ministro, tenho um gabinete do Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro é normalíssimo, que vai pensar daqui a 2 anos, está a pensar em ciclo eleitoral. E, portanto, como é que os irlandeses fizeram isto? Criaram uma série de instituições com estruturas de governance mais independentes do ciclo eleitoral, que, no fundo, ficam mais accountable por perspectivas de longo prazo. E isto é fundamental fazer em Portugal. E há modelos para fazer, mais uma vez a Irlanda fez, e é só ver como é que eles fizeram isto. Agora, isto é uma coisa que vai demorar tempo. E, portanto, pensar o Estado em Portugal, pensar as relações Estado-privado em Portugal é um problema que é fundamental, que é um Estado melhor e mais entrosado com os privados. Portanto, estes debates, como alguém estava a referir, então, mas agora, pensar uma situação de pandemia, um debate ideológico entre hospitais públicos e privados é uma coisa que não cabe na cabeça de ninguém. Não cabe na cabeça de ninguém. Okay? Portanto, mas voltando aqui só para não perder o fio. Portanto, é preciso repensar isto, mas, mais uma vez, isto não temos tempo a fazer isto no contexto dos fundos que aí vão. Okay? Portanto, pensar a questão cultural em Portugal passa por repensar completamente a relação entre o Estado e a forma como o Estado faz e torná-lo mais independente dos ciclos políticos. Olhando agora para estes fundos, e para concluir, eu acho que vai haver muito desperdício. Temos que assumir que vai existir. É impossível gastar estes fundos nos próximos 2 anos sem desperdiçar. E eu focava muito mais, em vez de só, não pode haver desperdício, não. Temos que assegurar que as coisas mais importantes vão ser financiadas. É muito mais isso. Daniel, deixa-me só pegar nessa questão do desperdício, porque tinha aqui um ponto que eu gostava de abordar, porque quando nós falamos de fundos europeus, e começamos a falar um bocadinho dos projetos que podem vir para Portugal nos próximos anos, se calhar um dia que está mais ou menos na cabeça de toda a gente, se tivermos de linkar, é a questão da ferrovia. Portanto, de repente falou-se da ferrovia. O TGV, eu lembro, o Expresso fez uma manchete, acho que foi do Caderno de Economia, a dizer, no primeiro caderno, agora já não me recordo, a dizer que havia um projeto do Governo para que houvesse uma ligação ferroviária entre Lisboa e Porto com 2 horas e qualquer coisa, 2 horas e um quarto. De repente, em menos de 6 meses, ou pouco mais ou cerca de 1 ano, esse trajeto já é mais curto, em meia hora. Agora já é só 1h30 ou coisa parecida que querem fazer. Ou seja, de repente, há dinheiro para a ferrovia e vamos fazer... É quase como a ferrovia fosse a salvação do país. Achas que é uma escolha que faz sentido ou nós estamos a adequar os projetos portugueses ao dinheiro que está disponível na Europa?
eu vou responder a visão política e vou dizer o que era preciso. Obviamente, quer dizer, o drama maior, vou voltar aqui à visão estratégica que nós tivemos. O que é mais extraordinário de um país que tem esta dificuldade de pensar a longo prazo é que tenham pedido ao professor Costa e Silva, em 3 meses, em menos de 3 meses, para pensar Portugal. Isto é ridículo. Desculpem, é ridículo. É ridículo que não haja um plano que esteja minimamente estruturado, que tenha levado um ano a fazer, com uma equipa, a pensar nisto. E que isto não esteja na gaveta, não, mas em cima da secretária de quem dirige o país, é obviamente normal. Quer dizer, eu estou numa escola, uma coisinha pequenina, e tenho à minha frente um plano que nós fizemos sobre os 4, 5 anos que vêm a ver. E ninguém se junta, de repente chega dinheiro, eu posso dizer, se tiver mais dinheiro, onde é que eu vou gastar amanhã na escola? Não é? Quer dizer, estar a gerir um país e quando vem dinheiro é preciso 3 meses pedir aqui a alguém, vai, escreve umas coisas. Portanto, e isto volta ao debate destas ferrovias. Portanto, estas coisas deviam estar pensadas, estruturadas, a olhar para prazo e, no fundo, quando há dinheiro é só, olha, temos mais dinheiro, podemos acelerar isto, temos mais dinheiro, podemos reduzir isto e não pensar. E, portanto, Mas, Daniel, o país não pensa em termos estratégicos tá bem, desde há muitos anos. mas o ponto é esse. Portanto, a gente pensa nas empresas, Mas o pensa ponto é esse. mas o país não tem pensamento Mas não pensa estratégico. porque ninguém tem essa responsabilidade. Quem é que em Portugal é Por causa dos responsável por ciclos pensar? eleitorais, por causa de... Quem é que em Portugal tem essa Daniel, responsabilidade? estamos a, quer dizer, podemos voltar ao Banco de Desenvolvimento que não, realidade que existe. que não saiu do papel, quer dizer, saiu, mas está meio coxo, não é? O Banco de Desenvolvimento é pensado, na altura da crise, vamos fazer um Banco de Desenvolvimento, ainda do governo do Carlos, portanto, com uma ideia. Acaba a crise, pronto, já ninguém pensou nisso, passam os anos, agora vem mais dinheiro, mete o Banco de Desenvolvimento. Quer dizer, mas mais uma vez, ninguém tem, na estrutura institucional em Portugal, ninguém tem esta missão. Porque um governo, e é normal, um governo que vai ser eleito daqui a 4 anos não pode ter esta preocupação. Portanto, há aqui um vácuo de pensar estrategicamente. Sim. Quem é que tem esta Absolutamente. responsabilidade? Filipe, quem é que pode ter esta responsabilidade? Eu acho que, em parte, cada um de nós... As perguntas são difíceis, as Não. respostas... Não, eu acho que, em parte, cada um de nós, mas é importante que essa responsabilidade institucional de pensar o futuro esteja numa instituição mandatada para tal, porque senão vai andar sempre nos ciclos que nem são... Eu acho que um desafio em Portugal nem é só os ciclos plurianuais de 4 anos eleitorais. A política económica e financeira hoje em dia faz-se anualmente na discussão do orçamento. A discussão do orçamento tornou-se o sítio onde há políticas de educação, de saúde, de fiscais, Andamos a etc. discutir há 4 ou mais anos a transformação dos orçamentos de Estado num exercício plurianual e também não se consegue fazer. Também não se consegue fazer isso. Portanto, no fundo, parece que em cada ano nós passamos 2 meses a debater as prioridades para o país naquele ano face ao contexto político, o que é ridículo. Agora, se nós vamos pensar que vamos ter o Estado a definir as prioridades e a executar o dinheiro, e também não se ouve falar hoje em dia, mas quem é que vai executar? Vai ser o dinheiro todo para a ferrovia, para o aeroporto e para alimentar o sistema? Se for isso, é outra oportunidade perdida, porque esses investimentos, o que se não tem uma análise económica bem feita, estão a gerar custos para o futuro e o dinheiro que parece fácil hoje acaba por ser um custo da amanhã. Não só temos que pagar o déficit operacional dos investimentos que foram feitos. Esse é um aspecto. Agora, o outro é, quando o Daniel falava na recuperação brilhante que tivemos da crise de 2011 e como foi uma recuperação feita setor a setor, empresários... E eu acho que esse é um bocadinho o caminho. Ou seja, nós temos que mobilizar não o Estado como um todo, mas os diferentes setores, os municípios. Uma área de grande inovação e de desenvolvimento a nível regional são os municípios. Têm financiamento, têm autonomia, têm capacidade de agir. A nível do setor público. A nível empresarial, as associações. As associações não podem ser lobbies para os interesses da associação, tem que ser um espaço de partilha e desenvolvimento estratégico para o próprio setor perceber onde se deve posicionar. Quais são as estruturas partilhadas que deverão criar em termos, por exemplo, de transferência de tecnologia ou de inovação. A transformação que houve no calçado há 15 anos. Foi feita como? Foi feita com a associação, a Apicaps, muito ativa, com um centro de investigação a mobilizar as empresas do setor. Ou seja, o que é que eu quero dizer? Nós não podemos contar que seja o Estado a definir as prioridades com alguns conselhos e a executar. Isso vai correr mal. Nós vamos ter que mobilizar cada um de nós, obviamente individualmente dos cidadãos, mas, em particular, cada uma das entidades líderes do setor,
as associações, os empresários, para pensar neste contexto atual, para o meu setor, o que é que eu preciso fazer, por um lado. E por outro, a nível do setor público, como eu disse, acho que os municípios, mais do que as CCDRs, os municípios têm uma capacidade de intervenção e de visão local que é excepcional. Agora, claro que o Estado tem que ter aqui assim, algumas linhas de orientação gerais. E quais é que elas são? Eu acho que há uma clara que tem a ver com a economia do conhecimento e todos os contributos falaram muito do digital. O Carlos também trouxe a questão da importância do digital. E porquê? Nós somos um país que é periférico, isso não vai mudar. Portanto, somos periféricos na Europa, somos um país pequeno, sem escala. Portanto, se vamos sustentar a nossa economia numa reindustrialização física à volta de temas de matérias-primas, vamos ter sempre uma desvantagem competitiva em relação a outros países. Portanto, vai haver alguma parte de economia física, é verdade. Mas a vantagem competitiva vai ter que ser a economia do conhecimento. E aí nós temos, como foi referenciado, boa investigação, uma elite, digamos, em termos de engenharia e tecnologia, que é muito boa e está a dar cartas em algumas áreas. Temos uma infraestrutura tecnológica, falava-se do 5G, do 4G, de telecomunicações, que é muito boa a nível europeu. Temos um país pequeno que é fácil de conectar e a distância digital entre Portugal e Silicon Valley é muito pequenina, a distância física é muito grande. Portanto, claramente que para desenvolver estrategicamente o país, vamos ter que entrar em áreas de maior valor acrescentado, ligadas à economia do conhecimento, e até pode ter a ver com produtos físicos, mas tem que ser produtos físicos de maior valor acrescentado. Senão vai ser muito difícil sermos competitivos. Isso envolve o quê? Envolve a educação, como área-chave, e a transformação digital, e muitos dos contributos falavam da questão da educação, isso é fundamental, e envolve alguns investimentos, mas que se calhar poderão não ser aqueles que estão a ser mais nos cartazes. Esses são os fáceis de fazer, porque são físicos e são caros. Filipe, mas não são esses que nos interessam. Deixa-me exatamente pegar na questão da educação, porque muitas vezes, quando eu... É sério uma crítica, mas também um desafio, porque nós muito falamos de educação, e estamos aqui a chegar num palco absolutamente fundamental para falar disso, falamos de uma educação muito centrada no mundo onde nós vivemos, que é o mundo da grande cidade, seja Lisboa, Porto ou outras cidades. Mas a verdade, e como o António Costa Silva já disse, há um mundo todo do interior, onde há ótimos exemplos, mas também quando olhamos para a população em geral portuguesa e olhamos para as qualificações da população, elas são extremamente baixas quando comparadas com outros países europeus e com a média europeia. Como é que se faz e isto me leva anos, e leva muito tempo a fazer, mas como é que soluções podem ser feitas a curto prazo, exatamente, ou a mais curto prazo, para conseguir dar um bocadinho a volta? Eu acho que a educação é uma área onde deve haver um pensamento estratégico de como é que se quer evoluir o sistema. Eu vou-vos dar só um exemplo caricato de a medida que eu mais gostei neste orçamento. A medida que custou pouquíssimo, não sei se foi 10 ou 15 milhões de euros, foi aumentar o apoio para as famílias mais necessitadas colocarem os seus filhos nas creches. E porquê? Porque nós sabemos que o desenvolvimento intelectual e emocional das crianças depende muito dos estímulos que eles recebem nos primeiros anos de vida. E se nós conseguirmos, e sabemos também que a diferença socioeconómica acaba por dar muito mais oportunidades a certas crianças versus outras, e temos que igualar as oportunidades. Portanto, essa medida é barata e é fundamental para colocar aquelas crianças num patamar melhor de desenvolvimento. Então vai ter que haver uma visão integrada que vai desde a pré-primária até o ensino secundário. Aqui há uma questão fundamental que um dos depoimentos partilhava da Cristina Vaz Tomés sobre a cidadania e a responsabilização e empoderamento dos nossos jovens, das crianças e jovens, para se sentirem elementos ativos da sociedade. Ou seja, para não terem aquela questão, eu vou protestar por causa do clima e eu vou ser ativista. Não, em vez de ser ativista, seja inovador social. Eu vou despertar para o problema e vou ser parte da solução e não vou pedir que outros resolvam por mim. Portanto, esta atitude de responsabilização, de cidadania e de empoderamento é fundamental nos jovens. Portanto, isto é na parte, digamos, dos jovens primário e secundário. Na parte depois do secundário e universidade, a questão do empreendedorismo e inovação é fundamental. E, felizmente, na área do empreendedorismo, foi uma das áreas onde se teve política de longo prazo. Ou seja, começou-se a trabalhar muito no ecossistema do empreendedorismo há 10 anos atrás. Esse esforço passou ciclos eleitorais, mudou o governo e manteve-se a aposta no empreendedorismo e manteve-se a aposta na inovação social. E essas duas áreas de política, onde há programas de financiamento, há fundos de investimento, há um pensamento integrado para essas políticas, e isso está a marcar a diferença. E os 4 exemplos que foram referidos de empreendedores, claro que alguns vão lá para fora, mas nascem de um contexto que existe em Portugal.
Então, vamos falar de outro assunto que liga diretamente com este, que é a capital. Porque, obviamente, temos muito mais empreendedores do que tínhamos antes, isto é notória. Aliás, quem está nas universidades sente isso muito mais por parte dos alunos do que antigamente. Existe realmente essa capacidade de inovação, mas depois não existe capital, ou as pessoas têm de ir para fora buscar o capital. É um falso problema em Portugal ou não? Eu acho que a ideia do capital, eu acho que hoje em dia é uma das grandes falácias que nós temos em termos de pensamento económico e de reflexão. Se nós pensarmos, nos anos 70 e 80, havia uma escassez de capital a nível global. Havia muitas oportunidades de investimento e havia pouco capital. E, no fundo, o ator central do capitalismo era o capitalista financeiro. Quem tinha o capital era o ator central, era o dono das empresas, porque esse capital depois transformava-se nos outros recursos. É um capital, o dinheiro é fungível. E criou-se um capitalismo centrado no capital. Evoluímos hoje em dia. Hoje em dia há 100 trilhões de dólares sob gestão em todo o mundo à procura de oportunidades de investimento. As oportunidades de investimento são poucas, quer dizer que a taxa de remuneração desse capital é baixíssima, daí temos taxas de juros nos mercados de 0% ou negativas. Ou seja, há muito capital. E havendo projetos interessantes e importantes, eles encontram hoje em dia o capital de que necessitam. O que é que não há? Talento, estratégia, capacidade de organização. Porque é que, isto é um outlier, porque é que as 4 pessoas mais ricas do mundo hoje em dia eram, se calhar, tinham $0 há 20 anos e hoje são as pessoas mais ricas do mundo, eram empreendedores. Tinham talento, tinham imaginação e conseguiram juntar o capital, dando-lhes a eles o poder de gerir as suas empresas e de decidir. Portanto, hoje em dia, a força do capitalismo não está em quem detém o capital, está em quem detém o talento e a capacidade de gerir, de inspirar e de organizar os outros recursos. E o capital vai atrás dessas pessoas. Daí a importância da educação, a importância do ecossistema de empreendedorismo, onde haja muitas destas ideias a fervilhar e algumas encontrem o potencial depois de arranjarem financiamento. Agora, para um projeto pouco interessante ou para uma PME pequenina com pouco potencial de crescimento, é verdade, é difícil encontrar capital. E daí ser importante, no contexto deste plano e deste financiamento, que haja soluções de capitalização para as empresas, para o tecido empresarial que já tinha pouco capital e com um ano de perda de rendimentos está quase à beira da falência, mas que poderá ter viabilidade, em particular no setor do turismo, isso é bastante claro. Portanto, soluções de capitalização são fundamentais, mas os excelentes projetos vão encontrar capital neste ecossistema global e também, hoje em dia, no ecossistema nacional. Obrigado, Filipe. Eu gostava, quer dizer, eu depois também vou dar a oportunidade se alguém tiver alguma questão, mas eu só queria fazer aqui mais algumas perguntas que eu acho importantes. Cristina, falou-se aqui, e pegando aqui na deixa do Filipe, falou-se aqui de turismo. A verdade, e se quisermos ser crus relativamente ao turismo, não há nenhum país desenvolvido no mundo inteiro que tenha uma percentagem do PIB tão dependente do turismo como nós temos. Nós adoramos o turismo, gostamos muito de receber pessoas, adoramos tudo aquilo que faz do nosso turismo ser um vencedor, até da capacidade, muitas vezes, de inovação, mas a verdade é que precisamos muito mais do que turismo e, se calhar, precisamos de um turismo diferente. O que é que pode ser feito nesta área? Bem, não podemos destruir determinados prédios construídos horrivelmente em determinadas zonas maravilhosas. Só aqui um disclaimer, porque eu não sou perita do turismo, mas felizmente temos contributos riquíssimos na área do turismo no nosso documento. Aliás, até temos algumas pessoas aqui sentadas que poderiam dar esses contributos com substância, com substrato e com ideias concretas. E temos, de facto, ideias concretas, nomeadamente até pessoas fora do turismo, na verdade. Estou aqui a ver o Luís Paulo Salvado, que fez uma nota sobre o turismo, estou a ver a Mariana, a Sofia, enfim, há várias pessoas que falam sobre o turismo. Com eles, então. Efetivamente, o que é comum nos contributos é que é, de facto, um setor que já deu provas de que pode ser um motor de crescimento e que pode ser realmente uma alavanca da economia. Há que ser repensado, claramente acho que também é unânime, e não baseado apenas no clima e no Golfo, e portanto há outras valências de Portugal que têm que ser, mais exploradas, nomeadamente a natureza,
a cultura, a nossa, enfim, uma série de outras vertentes no turismo, há que atrair outro tipo de mercados e, portanto, diversificar os mercados que atraímos para fazer turismo em Portugal. Outros segmentos, é muito referenciado o segmento não só na área do negócio, mas também para além do lazer, mas também o turismo mais sénior, o turismo da saúde, e, portanto, há vários segmentos de especialidade que podem ser melhor explorados e, portanto, há, de facto, contributos de peso e de valor na área do turismo. Eu penso que nós temos muitas, de facto, mais-valias no país para captar um turismo de maior qualidade, mais sofisticado, mas acho que temos que, e puxar aqui sim a brasa à minha sardinha, peço desculpa, mas é a área da saúde que eu, no fundo, conheço melhor. Acho que é importante garantirmos um país saudável, exatamente, um país saudável. A área da saúde e a área do turismo estão intimamente ligados, ou estão diretamente ligados, se calhar, a um mercado de muito mais valor, propriamente atrairmos. Eu peço imensa desculpa se eu vou ofender alguém, quer dizer, mas eu percebo perfeitamente que Portugal seja um ótimo sítio para fazer surf. Mas quando a gente olha para quem é que vem fazer surf em Portugal e o dinheiro que traz e o que gasta para fazer surf em Portugal, se calhar não é exatamente aquilo que nós gostaríamos que fosse. Se calhar a aposta e a ligação entre o turismo e a saúde pode ser aqui realmente pelo menos um grande upgrade de contribuição do turismo para o nosso PIB. Há que garantir tudo o que foi já dito aqui, não é? Nomeadamente uma estratégia de curto e de longo prazo e na saúde. E às vezes perguntam-me, estamos preparados para uma próxima pandemia? Aprendemos o suficiente? Planeámos-nos? E assim, nós não conseguimos dizer que sim, porque a resposta não é de curto prazo. A saúde é um setor de longo prazo, é um setor que exige pensamento de muito longo prazo. O ciclo de inovação em saúde é um ciclo de mais de uma década. Portanto, trazer uma tecnologia efetivamente inovadora na área da saúde demora 10 anos. Portanto, há que pensar efetivamente a longo prazo. Não podemos estar presos dos tais orçamentos de curto prazo, dos tais ciclos eleitorais de 3 ou 4 anos. Temos que pensar efetivamente a longo prazo. Eu olho para o Orçamento de Estado de proposta para 2021 e, sinceramente, preocupa-me. Vejo que há uma vontade de aumentar o investimento em saúde em 4%, mas o que é que isso significa? E porquê é que estamos a comparar o orçamento em saúde com o orçamento deste ano, que não tem nada a ver com aquilo que nós queremos para o futuro, e por que não pensar com uma folha em branco e, efetivamente, pensar de que forma é que podemos reestruturar, reformar, transformar a área da saúde. O que eu vejo no Orçamento de Estado é um investimento em recursos humanos, que obviamente são altamente necessários, mas é uma realocação daquilo que são investimentos na área dos bens e dos serviços e da inovação para os recursos humanos. Não vejo uma aposta verdadeira na transformação da saúde em Portugal, que tem que ser feita hoje para que daqui a 10 anos, se tivermos uma nova pandemia, estarmos efetivamente bem preparados para termos uma história boa para contar, para atrair mais turismo e turismo de qualidade, porque obviamente o turismo sénior e o turismo que pode trazer mais valor para o país, não vem para um país que não lhe dê essa segurança em termos também de saúde e, portanto, se queremos pensar ter um país que efetivamente seja mais apelativo em todas as suas vertentes, temos que começar hoje. Eu sei que os investimentos têm que ser feitos a 2 anos, mas isso não pode ser desculpa para não começarmos hoje a colocar alguns desses investimentos para iniciativas que vão ter só resultados daqui a 10 anos ou daqui a 20. Eu tenho 3 filhos e gostava muito que os meus 3 filhos, que daqui a 10 ou 15 anos estiverem aqui sentados, que tivessem um discurso diferente, não se fosse novamente dizer agora temos que resolver o problema de hoje, porque depois, para pensar daqui a 10 anos, vem cá os meus netos. Não, eu espero que o discurso realmente mude. Só mais uma nota. Eu tentei cruzar o Orçamento de Estado com o Plano de Recuperação e Resiliência, com o plano para a presidência portuguesa da Europa, e tenho alguma dificuldade em ver um fio condutor. Portanto, voltamos à questão da estratégia, quer dizer, como é que as coisas colam, mesmo que haja necessidade de haver um plano de curto prazo. Este plano de curto prazo tem que estar inserido numa visão de longo prazo, num plano de longo prazo, e de facto, muitas vezes as peças não colam. E, portanto, isto, novamente, agora para fechar a questão da saúde e do turismo, acho que é essencial investir mais em saúde, muito mais do que aquilo que está previsto. Porquê? Porque já vimos que o que estamos a viver e a agonia que estamos a sentir no sistema é sinal de um subfinanciamento que vivemos ao longo da última década e, portanto, há que investir à séria.
Há que pensar a longo prazo, porque os resultados em saúde não são resultados de input nem de output, são resultados de outcomes, ou seja, de resultados em saúde, da nossa qualidade de vida, e, portanto, há que pensar a longo prazo, isto para termos um turismo efetivamente de qualidade, que atraia pessoas de qualidade, sofisticadas, com poder económico, que queiram, de facto, investir em Portugal e utilizar produtos de valor acrescentado também oriundos de Portugal. Obrigado. António, eu queria falar aqui um bocadinho sobre, António Costa Silva, falar um bocadinho sobre a questão da reindustrialização, porque foi um tema aqui abordado já, quer o papel da Europa, as novas interações comerciais, o crescimento exponencial do proteccionismo vai realmente abrir muitas oportunidades. Mas Portugal tem determinadas valências em termos de indústria, e mudar isso também não é fácil de um dia para o outro, porque depois as indústrias vivem dentro de um determinado ecossistema. O que é que, em termos de reindustrialização, pode ser feito e Portugal pode ter aqui oportunidades face aos grandes movimentos mundiais? Eu penso que essa é uma excelente questão e, aliás, é um grande contributo também que está no documento, uma das áreas que é extremamente enfatizada. Eu penso que a reindustrialização é provavelmente uma das chaves para o país recuperar desta situação. Não significa construir as indústrias do passado, mas, atenção, construir as indústrias do futuro. Portanto, é partir de toda a estrutura económica existente, dos clusters que nós temos, mas hoje em dia penso que é muito redutor pensarmos só em termos de clusters, tem que se olhar também para a cadeia de valor, como é que podemos subir nessa cadeia de valor, como podemos ter uma estratégia inteligente de substituição das importações e aplicar aquilo que o engenheiro Carlos Moedas mencionou sobre a questão da digitalização e das novas tecnologias. Há um estudo da McKinsey que mostra claramente que o impacto desta nova onda de tecnologias digitais pode ser 10 vezes mais rápido que o da Revolução Industrial e a escala de transformação pode ser 300 vezes maior. E eu penso que isto está umbilicalmente ligado a um dos problemas que nós temos, que é a questão da produtividade. Transformar os processos de trabalho, transformar os processos industriais, portanto, aplicar a digitalização pode conduzir a situações extremamente importantes. Ligada à outra questão, que é a rede do 5G, o 5G vai mudar o paradigma da conectividade, tal como a cloud, a nuvem, mudou o paradigma da computação. Podem ser elementos muito importantes relativamente à possibilidade de se começar no país a ter um ciclo diferente em termos da produtividade. E o terceiro elemento que não podemos esquecer é a eficiência energética. A performance da economia portuguesa tem também, em relação à eficiência energética, uma relação muito forte. E, portanto, a produtividade, se nós conseguirmos aumentar a eficiência energética, pode ser extremamente importante. Nós gastamos 30% mais energia do que toda aquela que precisamos. É um desperdício imenso que o país tem. Mas isto é trabalhar com os clusters existentes e alinhá-los com aquilo que pode ser a economia do futuro. O país tem uma potencialidade muito grande nas ciências da saúde, tem uma investigação de ponta nas ciências da saúde. É por isso que o meu documento de visão estratégica defende um objetivo ambicioso, porque não transformar Portugal numa fábrica da Europa para medicamentos, para moléculas, atenção, não é só as novas, é as moléculas antigas e também os equipamentos médicos de alto valor acrescentado. As moléculas antigas, há rupturas que existiram durante esta crise, de várias delas, e que não há alternativa terapêutica para esse tipo de moléculas. Uma delas que me mencionaram, a hidrocloroxina, penso eu, a cloroquina, que é para terapêutica oncológica, houve uma falha de ruptura. E porquê que o país não produz? O país tem capacidades em síntese de química fina. Tem uma indústria petroquímica que também tem muita qualidade em termos de química, de física, do que seja. E, portanto, são oportunidades excelentes, baseando-se também em toda a investigação que está a ser feita nas biotecnologias de saúde. As biotecnologias são fundamentais em termos do futuro, não só na área da saúde, como nas outras áreas em geral. Portanto, a saúde, claramente, para mim, é um cluster que pode participar desta reindustrialização, pode abrir oportunidades muito interessantes para o país, aproveitando todo o talento que existe. E repare que a crise obrigou muitas das empresas a reconverterem-se e a fabricarem equipamentos médicos, alguns deles de alto valor acrescentado. Não me canso de dar este extraordinário exemplo, que é o médico do Porto, que estava desconfortável com a sua máscara, na sala de operações, telefonou ao amigo do CEIA. O CEIA, que é um dos nossos maiores centros de investigação, fabricou um capacete que incorpora realidade aumentada, Big Data, portanto as bases de dados
dos doentes e com o tratamento da informação. Quer dizer, é um equipamento médico de alto valor acrescentado. Nós conseguimos fazer estas coisas. Agora temos que aproveitar para potenciar o seu desenvolvimento. A área da bioeconomia é fundamental. Nós temos características no mar português muito interessantes, não só em termos de temperatura das algas. A semana passada há uma alga vermelha na área de Peniche que pode ser utilizada para produzir biofarmacêuticos, para tratamentos também na área da saúde. Mas atenção, a bioeconomia é fundamental, não só o tratamento dos resíduos marinhos, da biomassa marinha, mas também da biomassa florestal. E porquê? Porque é daí que vão vir grandes soluções para o futuro. Nós estamos aqui só a falar da crise sanitária. A crise sanitária, que já se transformou numa crise económica e social, é a ponta do iceberg. Nós estamos sentados sob uma crise climática devastadora para o planeta. Se não aproveitarmos esta crise que existe para transformar o modelo de produção, o modelo de desenvolvimento económico e social e para termos uma economia mais sustentável, nós vamos bater com a cabeça na parede a muito breve prazo. Há um projeto internacional, que é o projeto Argo, que usa muito os sensores hoje dão a informação toda, colocam os sensores nos mares, descem em ciclos de 10 dias até 2.000 metros de profundidade, descem e sobem, dão toda a informação que existe nos mares, daquilo que precisamos saber: pressão, temperatura, nível de dióxido de carbono, volume de plásticos, volume de recursos biológicos. E as descobertas são impressionantes. Nós deixamos que nas últimas 3 décadas se acumulasse nos 3 metros superficiais da camada do mar energia que é equivalente a 1.000 milhões de vezes a energia que foi deflagrada nas bombas atómicas de Nagasaki e Hiroshima. É uma bomba retardadora que temos no oceano. E é por isso que eu defendo também uma grande Universidade do Atlântico nos Açores, porque é dos sítios do mundo mais importantes e mais adequados para investigar a interação entre o oceano e a atmosfera, entre a terra e o ar, e os cientistas hoje não sabem que mecanismos é que se desencadeiam, que libertam esta energia colossal para a atmosfera, mas é ela que cria os fenómenos climáticos extremos, os tufões, os furacões, com toda a devastação que existe. Repara, a descoberta destes mecanismos é uma informação que vale bilhões de dólares. E depois é também os recursos biológicos, entre os 200 metros e os 1.000 metros no oceano, que é a camada mesoplágica do oceano. Os recursos biológicos que existem são 10 vezes maiores do que tudo aquilo que a gente pensava antes. E, portanto, a transformação da dieta alimentar, que é crucial também para combater a crise climática, vai passar pelo mar. Os noruegueses já estão a fazer isso, usam a informação deste projeto para investir exatamente na inteligência artificial. Estão a construir o que eles chamam gêmeos digitais dos cardumes de salmão. Os cardumes de salmão estavam em retração na Noruega. Eles agora intervêm com base no conhecimento e na tecnologia e na ciência propiciada por esta informação e pelo seu tratamento. Intervêm nos ciclos ótimos, já conseguiram reverter o declínio dos ciclos de salmão. Portanto, aqui, em relação à pesca e tudo aquilo que se passa, é também uma oportunidade extraordinária. Depois, a bioeconomia também pode produzir, exatamente com base em polímeros naturais, pode produzir substitutos dos plásticos. Pode produzir substitutos dos fertilizantes químicos, muitos deles às vezes são danosos para os terrenos. Portanto, temos aí uma área extremamente interessante para desenvolver. E depois temos as áreas todas que se relacionam com o e-commerce, com o comércio eletrónico, temos as áreas que se relacionam... Não sei se algum empresário nos está a ouvir, mas basta falar consigo, que fica uma lista de ideias, de coisas para investir. Ouça, mas João, o problema é esse, é que a gente tem uma visão de país. Nós às vezes vivemos numa bolha. Quando começa a falar com os empresários, tem coisas absolutamente extraordinárias que se estão a passar. Eu, a semana passada, estive em Beja. Beja, a sociedade mobilizou-se, criaram um observatório do Baixo Alentejo, que tem todos os partidos políticos, tem todas as autarquias da região, tem o Porto de Sines, tem a EDIA, tem o projeto Alqueva, tem as empresas. E o que é que eles estão a pensar fazer? Desenvolver uma espécie de projeto para o desenvolvimento regional, que olhe não só para a agricultura, olhe para o Porto de Sines, para a ligação de Sines à Espanha, olhe para o cluster aeroportuário que há em Beja. Há uma narrativa falsa sobre o aeroporto de Beja, não é ser uma alternativa ao aeroporto de Lisboa, é ser um aeroporto industrial, importação, exportação, desenvolver plataformas logísticas. Já atraíram empresas que estão a apostar nas aeronaves de nova geração, com motorizações híbridas, onde está envolvido o CEIA. São projetos que estão a fazer. E o que eu acho graça é que, no meio disto tudo, a sociedade está a mobilizar. Se houver resposta a nível das políticas públicas e da administração, nós podemos dar o salto. Se não houver resposta, vamos entrar no ramo habitual. Mas esse de Beja, de certeza, o engenheiro Carlos Moedas já aqui não está, mas de certeza que isto deve ter sido ele. Ele que é de Beja deve ter posto alguma coisa
para fazer isso. Bem, eu não sei se alguém tem alguma questão que quisesse colocar, portanto, se quiserem facilitar se quiserem facilitar o meu trabalho e fazer perguntas. Já temos uma questão. Eu pedi só que se identificasse, porque nós, quer dizer, com a máscara já é difícil a gente às vezes reconhecer as pessoas. Olá, bom dia. Eu sou Mariana Coimbra. Dei o meu contributo aqui também para este projeto e não queria deixar de felicitar o Alumni Club e o da Lisbon MBA por esta iniciativa. Eu tenho uma pergunta que não sei muito se há resposta, mas faço-a na mesma, que é, eu acho que de facto isto tem sido muito discutido, a estratégia para o país, o documento do professor Costa e Silva, agora aqui esta iniciativa do da Lisbon MBA, mas o Daniel Traça dizia uma coisa que é, de facto, nós vivemos de ciclos políticos, que são ciclos de 4 anos. Portanto, como é que nós, de facto, conseguimos ultrapassar isto e pensando, de facto, e tendo uma estratégia para o país e fazer com que, de facto, não haja aqui uma perspectiva de 4 anos dos ciclos políticos? Temos que fazer o quê? Como país, quer dizer, esperar que haja um político que tenha, de facto, aqui uma capacidade diferente e que faça as coisas de forma a não pensar num ciclo político. Temos que ter melhores políticos, temos que ter uma ligação maior entre a sociedade e a parte política, ou seja, como é que nós conseguimos ultrapassar esta questão destes ciclos e, de facto, que estas estratégias que são pensadas, desenvolvidas, etc., que possam depois seguir para a frente e que não tenhamos o professor Costa e Silva a dizer, eu acho que realmente a probabilidade de um projeto destes ir para a frente ou de uma estratégia é de 10% por um conjunto de coisas que depende muito destes ciclos, não é? Gostava de lançar um bocadinho essa questão ou essa discussão. Obrigado. Não sei se alguém tem mais alguma questão. Se não, podemos passar. Eu gostava imenso de responder essa pergunta, mas eu não. Mas depois falamos lá fora. Não, hoje não estou aqui Não. Daniel, por favor, se quiseres comentar. É uma pergunta interessante. Eu acho que é a pergunta mais importante que nós temos que responder. E eu acho que, olhando para este desafio quase geoestratégico entre a Europa, os Estados Unidos e a China, a grande vantagem do que se passa na Ásia é que se pensa a muito, muito mais longo prazo. E, portanto, é interessante tentar aprender um bocadinho com isso. Eu acho que passa por termos instituições que são mais estáveis, ou seja, mais estáveis ao longo do tempo. Isto é uma coisa complicada para um governo, porque, no fundo, retira poder ao governo, não é? Quer dizer, o governo acaba por não ter a capacidade discricionária de, assim que chega, olha, mando tudo fora, trago malta toda nova, que passa 1 ano e meio a aprender como é que funcionam as coisas, passa 2 anos a tentar fazer qualquer coisa e depois já está em ciclo eleitoral a seguir. E, portanto, mas eu acho que Portugal, e eu acho que as democracias ocidentais no geral, porque, no fundo, como a Cristina diz, hoje em dia, e isto... Deixem-me só fazer aqui um ponto. Não quero ser demasiado teórico, mas a partir da Segunda Guerra Mundial as coisas mudaram, mas havia uma certa estabilidade tecnológica. Portanto, foi muito um ciclo de ir fazendo mais do mesmo e globalizando mais do mesmo. E eu acho que a grande mudança do século XXI é que há, de facto, estes paradigmas da sustentabilidade, estes paradigmas da globalização, estes paradigmas da tecnologia são fundamentalmente diferentes no século XXI, nos últimos 20 anos, do que eram nos 50 anos do fim do século XX. E, portanto, as instituições têm que mudar, têm que se ajustar. E temos de ser capazes de reconhecer que fazer... E eu acho que isto é um problema grave nos partidos políticos. Os partidos políticos trazem sempre soluções de modelos que foram testados na segunda metade do século XX para um enquadramento que hoje é fundamentalmente diferente. E este é o desafio. Ora, portanto, o que é que isto implica? Isto implica, institucionalmente, a meu ver, criar algumas organizações que têm uma estrutura mais independente do governo. Sei lá, vamos pensar uma coisa como o Banco de Portugal. O Banco de Portugal tem bastante independência do governo. Portanto, modelos deste tipo, que no fundo garantam maior perenidade, que garantam que têm estruturas lá dentro a meio caminho entre uma estrutura pública e uma estrutura privada, e que no fundo assumem alguma responsabilidade, com alguma dependência do governo, sim, mas não total. Não quero dar os tais disto tudo, mas vamos ter que repensar as nossas estruturas, as nossas democracias ocidentais, e eu acho que os Estados Unidos têm um problema mais grave que nós. Os Estados Unidos estão completamente incapazes de responder a estas mudanças. Completamente incapazes. E, portanto, mas eu acho que nós vamos todos ter que, no Ocidente, repensar um bocadinho e criar estas estruturas que sejam capazes de permitir fazer planos a muito longo prazo. E assegurar que, quando um governo chega, tem discrecionalidade, sim, mas não total,
para depois recomeçar a refazer tudo e depois, 4 anos depois, recomeçarmos outra vez, porque senão não vamos a lado nenhum. Portanto, eu acho que uma reflexão... Agora, isto leva muito tempo, mas acho que é uma pergunta muito bem posta, é uma pergunta que devia estar na cabeça de todos os portugueses, é uma pergunta que, nomeadamente, o Sr. Presidente da República, porque é o organismo mais estável aqui, podia liderar essa reflexão, e acho que podíamos sair dali com um desenho institucional e depois, porventura, constitucional, interessante para mudar, e acho que é fundamental fazê-lo. Só ali ao Filipe, já volto a si. Só uma nota que nós estamos a falar de fazer uma estratégia para o país. E é muito difícil fazer uma estratégia para o país e é muito difícil que essa estratégia seja consensualizada entre todos os intervenientes do debate político e institucional. Portanto, mais do que uma estratégia para o país, eu acho que é importante ter uma visão do que é que o país quer ser nos próximos 20 anos, face ao contexto que existe. Com toda a incerteza que existe hoje em dia, mas com as tendências que são claras, tentar consensualizar uma visão que não tem que ser muito detalhada, mas que se diz, isto é o que Portugal gostaria de ser daqui a 20 anos, e, portanto, para tal temos que garantir um mínimo conjunto de coisas, que tem a ver, se calhar, com a qualidade de vida da população até para atrair talento, tem a ver com a educação, tem a ver com alguma infraestrutura tecnológica, tem a ver com algum tipo de regulação. Portanto, uma visão e depois, com esse contexto, os agentes económicos encontram a sua estratégia em cada setor, em cada município, até em cada governo, em cada ciclo. E se essa visão for consensualizada entre os partidos políticos, pelo menos os mais importantes, quando muda o ciclo, não tem que mudar tudo. Esse é o grande problema. Portanto, há uma base que se mantém de grandes prioridades ou de visão comum, e isso eu acho que é possível conseguir consensualizar, porque a visão é um bocadinho, ao ser um bocadinho mais high level, não tem que ter opções muito específicas, que às vezes é onde as ideologias se cruzam e há os debates. Portanto, ter essa visão consensualizada, onde defina claramente algumas prioridades e orientações, pode permitir que depois, em cada momento, os agentes económicos encontrem a forma de se situarem nessa visão, e essa visão não deveria mudar em cada ciclo. E eu acho que isso era importante trabalhar. Sim, eu acho que a pergunta é muito pertinente e eu acho que a resposta, a gente não tem respostas, pelo menos todas, mas a resposta é multidimensional. Eu acho que o primeiro ponto que é chave é mudar a cultura política. O filósofo alemão Kant escreveu há mais de 200 anos atrás: o mundo é governado pela paixão, pela irracionalidade e por males periódicos. E quando olhamos para a situação política no mundo e para a situação política no nosso país, isso é absolutamente verdade. E, portanto, isto também é a responsabilidade dos atores políticos. Eu sou profundamente democrata, até porque lutei pelo sistema democrático, tenho imenso respeito pelos partidos. Aliás, passei quase 4 horas na Assembleia da República a debater com todos os partidos. Foi uma experiência extremamente interessante, mas numa situação como nós estamos a viver hoje, a política não pode ser feita só de rejeição, tem que ser feita também de projeto. Não pode ser feita só de antagonismos, alguns deles estéreis e contínuos, tem que ser feita de adesão e de compromisso. E, portanto, os atores políticos também têm que mudar a sua cultura e ver, numa situação destas, o que é aquilo que nos une mais do que aquilo que nos separa, para produzir um projeto, consensualizar uma visão e olhar para o futuro. O segundo ponto, penso que o Daniel, na sua primeira intervenção, focou isso muito bem, é ao nível da administração pública. Eu, às vezes, vou a países, por exemplo, uma vez estava em Itália, a Itália já não havia governo há 8, 10 meses e o país ia funcionando. E, portanto, eu perguntei lá a um meu amigo em Veneza, então, o que é que se passa? Vocês não estão preocupados? Não. Apesar do governo, ou da ausência de governo, o país funciona porque nós temos instituições, temos as direções gerais, isto esteve lá a explicar. E eu acho que na Holanda tem uma coisa similar. Nos ministérios na Holanda... Os ministérios da Holanda têm o knowledge workers, os diretores gerais. E eu penso que aí é fundamental. E isto ligado a uma questão que é vital para mim, que é restabelecer as funções de planeamento nos ministérios e na administração pública. Eu, quando dialoguei com o sistema de saúde, uma das coisas que descobri, não há um planeamento dos investimentos no futuro. A função de planeamento foi totalmente destruída. As pessoas não dão atenção ao planeamento por questões provavelmente políticas, porque os planos quinquenais do Salazar pesavam na altura e planear, e eram os planos quinquenais da União Soviética, e isso quase que teve uma influência ideológica no país. E planear é fundamental, como os ingleses dizem, failing to plan is planning to fail. E é isso que muitas vezes nós fazemos. Depois, penso que o Filipe mencionou a questão dos atores, e é por isso que eu dei o exemplo
do Observatório do Baixo Alentejo, que eu acho extremamente interessante, porque uniram toda a gente numa plataforma para agregar vontades e para produzir resultados, para conceber um plano de desenvolvimento da região e para avançar a esse nível. Eu penso que aí com os atores, não só empresariais, com as associações, com a descentralização do crescimento, a descentralização das decisões e olhar para várias regiões, isso é absolutamente fundamental para o futuro do país, a começar pelas questões do interior, porque nós aí podemos mudar completamente o paradigma do interior do país. Dizemos que o interior é votado ao fracasso, ao abandono, mas é por isso que no meu documento da visão estratégica defendi com a conectividade, sobretudo com a rede ferroviária e elétrica nacional, a conectividade do país e depois do país à Espanha e à rede europeia é fundamental. Porquê? Porque a chave do desenvolvimento neste século vai ser a geoeconomia, a capacidade de construirmos espaços económicos integrados e porque não construí-los a partir das regiões da fronteira com o outro lado da fronteira, fazer dialogar, desenvolver esta estratégia transfronteiriça e transformar de vez o interior na centralidade do Interland Ibérico. Só esta ideia pode ser uma ideia, digamos, revolucionária, mas que vai puxar todo o país, sobretudo no interior, ligado ao território. Agora, para isso, é preciso articular estes vários níveis e definir um caminho muito significativo para o futuro. E queria só terminar, é outra frase que cito muitas vezes também, irrita muitas pessoas, está relacionada com os ciclos políticos, chega ao governo, despede toda a gente, recomeça, como o Daniel bem caracterizou. E há uma frase extraordinária do filósofo espanhol Ortega y Gasset, em que ele diz que quebrar a continuidade com o passado e recomeçar tudo de novo é um rebaixamento do homem e um plágio do orangotango. E eu penso que nós andamos a plagiar orangotangos há muito tempo neste país. Desculpem ter esta franqueza. Obrigado. Quando olha para as políticas públicas e para o que se passa, é isso que acontece. É realmente uma boa comparação. Eu não resisto. Nós estamos já passámos um minuto do nosso tempo e nós temos sido religiosos no tempo, mas eu não resisto só a dar aqui alguns exemplos de quem já vive estas coisas há muito tempo. Quando mudam os governos, não mudam só as políticas, quer dizer, as coisas são tão pequeninas às vezes que mudam coisas tão pequeninas como uma lista telefónica. Eu tive pessoas que entraram em ministérios e que o governo anterior até as listas telefónicas tinha levado. Não tinham nada, os gabinetes estavam vazios, não havia nada nos gabinetes. Portanto, chega-se a este ponto. E portanto, eu percebo o exemplo que o Daniel dá relativamente à Ásia, mas a Ásia tem uma questão que nós, felizmente, não temos. Quer dizer, a questão da democracia na Ásia é muito diferente da maneira, e a gestão dos ciclos e da vida política é muito diferente. Não querendo eu nem sequer congelar a democracia por 6 meses, como um dia a doutora Manuela Ferreira Leite sugeriu, portanto, as coisas têm de ser feitas de outra forma. João, na China sim, mas na Coreia não é. Taiwan não é, e o Japão é uma democracia. É verdade, mas a cultura depois também mas, é verdade. Tá isso bem. É outra coisa. Não, mas está bem, mas muitas vezes estás a dar exemplos, olha, mas outro exemplo de Singapura, por exemplo, que é também elevado tantas vezes, e a gente pode questionar muito a liberdade do homem em Singapura. Eu sei que estamos falando mesmo, Agora vamos discutir a Ásia. Já vamos coisas. Há muito maior, eu acho que há menos diversidade no povo português, numa visão estratégica, do que há nos partidos políticos em Portugal. Acho que se fosse apresentada uma visão clara que enquadrava as grandes opções, tu tinhas 70% das pessoas em Portugal a votar por elas. É verdade. E isso enquadrava os partidos políticos para não começarem a puxar para os lados. Mas qualquer visão, e que já foi dito aqui até pelo Filipe, qualquer visão precisa de um guardião dessa visão. E nós não temos ninguém para ser o guardião dessa visão. E por isso a sugestão relativamente à Presidência da República acho ótima. Tem de ser, acho que na Presidência da República é exatamente isso que tem de vir. Mas nós, muitas vezes, eu não estou a falar, nós agora estamos quase em período pré-eleitoral, isto não é crítica nenhuma, quer dizer, é uma crítica, mas é uma crítica a todas as presidências. Nós não temos tido essa visão, ou não temos tido presidências que defendam uma visão estruturada e que passe de presidente para presidente de Portugal. A última vez que eu me lembro de haver uma visão que não era de um presidente, era de um primeiro-ministro, foi António Guterres com a paixão pela educação. Mas desde então tem sido um vazio em termos daqui, e a paixão pela educação de António Guterres perdurou e ainda perdura felizmente. E quando nós recentemente vemos os excelentes indicadores no PISA, naquele exame internacional dos portugueses, isso tem a ver não com a política do governo anterior, nem do governo anterior, tem a ver com a paixão da educação de Guterres, que alterou
Portanto, Mas- as coisas demoram 10 anos a vingar. Mais me ajuda. Portanto, o que eu acho, mas eu agora vou ir só a um pormenor que eu adoro referir e que toda a gente, e que neste país não se fala. Ou que os políticos fogem de falar e a sociedade civil também um pouco. Está na capacidade de atração das melhores pessoas para a política. E isso muitas vezes faz-se pela remuneração. E infelizmente não se fala de remuneração dos políticos em Portugal, que eu acho que é uma miséria. E acho que é um crime nós pensarmos que a remuneração dos políticos em Portugal, em geral, pode ser feita pelo valor que existe atualmente. Eu sei que Portugal é um país com um salário médio muito baixo, quer no setor privado, e principalmente no setor privado, que é mais baixo o salário médio que, por exemplo, no setor público, mas nós não podemos, não podemos querer atrair os melhores com as condições que são colocadas aos políticos. E isto não é só para os cargos de topo de Primeiro-Ministro ou Presidente da República, etc., porque obviamente que existe muito para além de quem vai para esses desafios, procura muito mais do que a remuneração ao fim do mês. Mas isso depois, a remuneração dos políticos, influencia toda a remuneração não só dos elementos que trabalham na política, mas toda a administração pública. Hoje já não é indexado, mas tem um impacto. E depois nós não podemos querer ter uma administração pública com determinadas valências que não é também capaz de atrair os melhores. E, portanto, eu acho que também poderia, às vezes, começar... ao poder. Essa, olha, é uma ótima maneira de terminar. Era só para dar a deixa. Muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Obrigado, Cristina. Obrigado a António, Daniel e Filipe. E, para terminar, eu passo já a palavra. Agradeço a todos. Convido-vos a abandonar o palco e chamo já a Maria José Amis para finalizar este debate. Muito obrigado. Bom, ainda bem que podemos tirar a máscara, que ainda não se encontrou a solução de óculos com máscara, mas hemos de lá chegar. Excelentíssimo señor engenheiro Carlos Moedas, membro do Consello de Administración da Fundación Calouste Gulbenkian, excelentíssimo señor profesor doutor António Costa e Silva, presidente da Comisión Executiva de Partex Oil and Gas, excelentíssimos señores profesores, doutor Daniel Traza, din da Nova SBE, e Filipe Santos, din da Católica Lisbon, excelentísimas señoras e señores, caros alumni, caros amigos. Começo por agradecer terem aceito o convite do The Lisbon MBA e o nosso desafio de pensar a melhor forma de reimaginarmos Portugal. A reconstrução do nosso futuro passa hoje mais do que nunca pelo debate de ideias e pela reflexão profunda das opções estratégicas para o país. Uma nota de agradecimento especial também à doutora Cristina Campos, presidente da Novartis em Portugal, presidente do The Lisbon MBA Alumni Club e aos membros do board pelo lançamento da iniciativa Reimaginar Portugal. Agradeço também a colaboração dos antigos alunos do The Lisbon MBA e dos programas de MBA da Católica Lisbon e da Nova SBE. Orgulhámonos agora de ver os vossos contributos para a reconstrução socioeconómica de Portugal reunidos no documento Reimaginar Portugal. Estou certa que podem ajudar a apontar o caminho para enfrentarmos os desafios da próxima década. E ao expresso um agradecimento muito especial por ter feito esta parceria conosco na divulgação desta iniciativa e na realização desta conferência. A verdade é que vivemos um momento único. A pandemia obrigou-nos a parar e temos de ter a certeza que estamos todos juntos para traçar um novo ciclo de desenvolvimento e crescimento para Portugal. Vou repetir algumas das ideias que foram aqui debatidas, mas acho que faz sentido sublinhá-las neste apontamento final. Queremos sustentar a recuperação económica do país. Os nossos pilares fundamentais alteraram-se com o Covid. Devemos fazer opções e queremos apostar na transição energética, na reestruturação do nosso turismo, mas também na reindustrialização suportada pela inovação para subir na cadeia de valor.
Temos que ir mais longe na requalificação e formação contínua dos nossos recursos humanos para aumentar a nossa produtividade e precisamos incentivar o empreendedorismo e os clusters de valor acrescentado, diminuindo a burocracia e a carga fiscal. Devemos investir na capacitação digital total e inclusiva, na transformação digital das empresas e do Estado, com as telecomunicações como motor da digitalização e do futuro. Aspiramos a uma administração pública e com verdadeira vocação de servir, ágil e transparente, e um sistema de justiça célere e eficiente. Queremos uma aplicação consistente dos fundos europeus, monitorizada e responsável. Procuramos uma participação cívica e uma discussão apartidária como incentivos à cultura de excelência. Devemos ser capazes de combinar a reflexão e estratégia com uma boa execução, atuando com agilidade, revisitando e adaptando os planos de ação sem perder o rumo e a visão de longo prazo. Estas e outras reflexões fazem parte deste espólio de conhecimento produzido por decisores, líderes e pensadores da nossa sociedade, comprometidos com o debate público e responsabilidade de ação que se encontra agora disponível no site de Lisbon MBA. Estamos cientes do caminho de transformação que temos pela frente. Este momento de debate mostrou-nos também a importância da inovação, da necessidade de uma nova liderança e da mobilização dos agentes-chave desta transição, orientada para as pessoas e para o bem comum. A resposta aos atuais desafios exige colaboração entre os diferentes stakeholders, do governo à sociedade civil. E a academia, precisamente as escolas de negócio, tem um papel determinante no desenvolvimento do talento, na formação de gestores e líderes capazes de inspirar, de mobilizar e de gerir a transformação tão necessária nas organizações, para tirar partido das oportunidades e que resulte, de facto, num impacto positivo, real e tangível. Por fim, olhemos em frente. A recuperação é a nossa oportunidade de repensar a economia e a sociedade que queremos para as futuras gerações. De facto, a estas devemos todo o nosso empenho. Reimaginemos Portugal com esperança, com uma mudança de atitude, com coragem e com ambição. Muito obrigada. Eu acho que convido a todas as